Fala, galera do PodShape, podcast apresentado por mim, Juliana Salimene, e o marido, Diogo, que não está por aqui, que vocês já sabem, né? A gente está em vésperas de Olímpia, então ele está se preparando aí para competir, então já está numa fase mais restrita, que ele tem aí as coisas dele, enfim. Então, eu que estou tocando, então o podcast é meu agora, entendeu? Então já aproveitei aqui para deixar um ambiente mais de mulheres e convidei minha amiga, que é jornalista, apresentadora, influencer, conhecida como Rabo de Arraia. Fabíola Gadelha. Oh, mana, obrigada pelo convite. Eu você que sabe agradeço. que você é muito especial, né? Olha Pra você lembrar da minha chegada em São Paulo, pouco, né? Nossas conversas no camarim. Sim. A Juju, assim, a gente se conheceu Juju lá na Record. era a minha inspiração de gostosura, né, gente? Obrigada. Olhava pra Juju e disse, Juju, o que é isso? Deixa eu pegar um pouco desse mel, lembra disso? E pra quem não lembra, a Fabíola era... Você tava obesa, né, amiga? Tava. Eu cheguei a pesar mais de 130 quilos. Mais de 100... Quando você entrou na TV, você tava com esse peso, né? Eu fiquei... eu passei dos 100 quilos em 7 meses. Em 7 Em meses? 7 meses, parece assim que eu comi fermento. Foi uma coisa muito louca. Comecei a trabalhar muito e deixar de me alimentar. O povo dizendo, comia muito? Não, é porque eu comia uma vez só por dia, mas queria comer o mundo. E muita gente não sabe disso. Né? Outro dia até recebi uma mensagem dessa no Instagram, uma pessoa falando, olha, eu não sei o que acontece, eu como só um pouquinho, uma vez no dia eu engordo. E não pode. Vou explicar meio de forma, né, não como os médicos, porque eles é difícil. Explicam, né, eles explicam, mas é basicamente assim, ó. Quando você não se alimenta várias vezes no dia, o seu corpo se acostuma que vai demorar para você colocar comida ali nele. Então, o que ele faz? Ele armazena, Ele vai armazenando. Opa, ela comeu, não sei quando ela vai comer de novo. Deixa eu segurar isso aqui. Vou segurar. Então, aí isso, vai engordando. Aí aquilo que armazena vira gordura, né? E Sim. aí vai só aumentando, vai só piorando a situação. E aí, assim, não é nem que eu não tinha essa consciência. É que eu foquei muito no trabalho. E me deixei de lado, sabe? Esqueci de mim. Então, se eu já tinha uma vida de atividade física, de uma boa alimentação, quando você para aí que o corpo sente mesmo, né? Mas antes você se cuidava mais? Não, mas nunca cheguei ao ponto de relaxar tanto, né? Sim, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, né? E aí, quando foi meio que rápido, e quando eu percebi, eu já estava muito ofegante no ar, né? A minha saúde já estava bem comprometida, porque realmente, na parte estética, Juju, eu não tinha problema. Você me conheceu, você sabe que... Eu não sei te dizer se era autoestima elevada ou se eu era sem noção mesmo. Não, mas você era assim, super bem resolvida. Eu era muito, sempre fui muito bem resolvida. Tanto que tem gente que fala assim, nossa, mas ela falava que não se importava com o corpo e agora emagreceu. Eu falei, mas gente, realmente. Mas a gente muda. Só que é questão de saúde. Porque bonita, realmente, eu sempre me achei. Eu nunca tive esse problema, não. Me olhava no espelho, me achava gostosa. Ficava até trabalhando minha cabeça pra não querer me pegar, entendeu? Vamos colocar uma foto antiga dela aí, Fê? Da Fabíola antes? Pra galera ver. E aí, assim, eu simplesmente comecei a me sentir... E o Marcelo Rezende, na época, falou assim, você tem que prestar atenção que você tá muito ofegante no vídeo. Tá muito ofegante. Daí ele falava. E aí eu subi uma escada cansada, sabe? Então, assim, foi um ano que eu me dediquei ao trabalho e esqueci de mim. Sim. Que eu ficava indo para Manaus e vindo para São Paulo. Verdade, você é de Manaus, né? Sim. Então, você estourou lá, na verdade, né? Na TV. Norte, foi, e aí, ele te trouxe. E no primeiro ano, a Record me chamou para apresentar aos sábados. Então, eu ficava lá durante a semana, via na sexta-feira, apresentava no sábado e voltava no domingo. Você vinha toda semana de Manaus para São Paulo? Toda semana, eu fiquei um ano assim. Ah, então foi isso, né? E sem falar, Juju, que lá em Manaus eu fazia local, regional, né? Sim. E fazia nacional e fazia rádio também. Então, você apresentava todos os dias? Eu começava de madrugada para rádio e TV, fazia várias reportagens durante a madrugada. Na hora do almoço entrava ao vivo, depois ficava pro nacional. Mulher! Não dormia quase nada. 24 horas por dia. Porque se tem uma coisa que hoje eu priorizo o meu sono e água. São duas coisas que eu percebo que, eu não sei se é com todo mundo, mas pelo menos comigo, eu tenho que dormir bem e tenho que tomar bastante água para o meu corpo funcionar bem. Sim, e sem falar que quando você bebe bastante água, você fica bem mais desinchada, né? Percebeu? Eu tomo mais água, eu seco. Seca. Então, muita gente não sabe disso. Quanto mais água você tomar,
o seu corpo vai fazer melhor aí a diurese, vai fazer mais xixi, você vai Sim. ficar com menos retenção. Então, mulheres, já exato. coloquem a água aí na rotina, tá? No mínimo 2 litros no dia. Mas aí você... Aí, ó, sua foto antiga. Olha. Aí você tava com 100 e pouco já. E essa foto, gente, é até importante a gente falar isso. Inclusive, nas minhas palestras, eu coloco o antes e depois, assim, e aí eu pergunto das pessoas. Eu falei, gente, quando é que eu tava mais saudável aí? Aqui ou aqui? E aí, geralmente, as pessoas falam que eu tava mais saudável ou magra, mas eu não tava saudável em nenhum dos dois. Porque quando eu emagreci a primeira vez, eu eliminei 30 quilos em 3 meses. Muito rápido. Muito rápido. O emagrecimento foi legal, mas eu me preocupei muito com a estética e eu me esqueci da parte interna. Então, assim, eu estava magra, foi melhor, sim, ter emagrecido, mas eu não estava totalmente saudável. Que é a diferença que eu tenho hoje. Hoje eu fiz um tratamento pela genética. Então, assim, e isso eu recomendo para todas as pessoas. Como que é? Pela primeira vez eu decidi me cuidar de dentro para fora. Eu cuidei do meu tripé. Eu comecei pelo espiritual, emocional e, por último, o corporal. Aí tudo fica bom. Aí, porque é o tripé mesmo, né? Sim. Se a gente tá aqui, o tripé aqui, se um não tiver no esquema, vai tombar. Vai então, os tombar. 3 têm que estar ali em sintonia, né? Você acha que essa fase que você emagreceu, você falou que não estava tão saudável, falta de vitamina, tudo isso, né? Foi, porque eu tirava tudo, mas eu não, né? E aí você perde massa magra também, né? E eu não tava 100% saudável. Continuava com gastrite, sabe? Continuava com alguns problemas. Dessa vez, gente, sabe o que é? Eu tô com 4,5, amiga. Olhar para os meus exames e ver, assim, eu acho que eu nem adolescente eu tinha os exames que eu tenho hoje. Tão cara. bons. Sabe? É outra coisa, disposição. Sim. Eu tenho uma filha de 3 anos, eu consigo correr, brincar, não me canso. E tudo, gente. Na parte do namoro com o marido, e tudo. Eu tô falando em tudo. Disposição para tudo. Né? Trabalho, a mente fica melhor, né? E aí, hoje, eu sempre faço questão de falar, porque o que é bom pra gente, né, Juju? A gente tem que passar, né, mana? Sim. E é uma coisa que eu falo sempre, cara, cuide do seu tripé, de dentro pra fora. A gente que é público, a gente se preocupa muito com o que é palpável, né? A gente se olha no espelho, tem que estar bem. A gente tem que estar todo o tempo bem. E aí, às vezes, cai nessa besteira de não se cuidar mesmo, não se preocupar com o interno. Gente, o espiritual... É tudo. É tudo. É tudo. Principalmente assim, não só, claro, a gente que trabalha com público e é muito visto. Todo mundo precisa, mas eu sempre falo isso, as pessoas que trabalham com público, seja em qualquer profissão, uma pessoa que atende, né, muitas pessoas e tal, Sim. Você pega energia de todo mundo. De todo mundo. E aí, a nossa missão hoje é ser luz, né? Isso. É ser luz, é amar, independente do que você receba. A gente tem uma missão aqui. Então, no primeiro momento, você tem que entender a sua missão, né? Então, o seu tripé, ele tem que estar equalizado, ele tem que estar conectado, ele tem que estar em sintonia. E aí, pela primeira vez, eu fiz isso. Né? De 3 anos para cá, eu tenho esse cuidado de me cuidar de dentro para fora. E aí, o resultado vem, né? Então, eu fiz um tratamento pela genética, encontrei uma nutróloga que fazia exatamente isso. Fiz um tratamento com injetáveis nos 3, 6, 9 meses, né? Que eram 3... Teve que mexer com a parte hormonal, né? Aí, olha só que interessante, tu perguntou. Eu já tô com o doutor Malco, cuidando da minha parte hormonal, já desde o programa do Gugu, eu tô há 12 anos em São Paulo, eu acho que tem uns 10 anos que eu tô com o doutor Malco. Quando eu cheguei com ele, assim que eu comecei a ser tratada pela genética, ele olhou e ele disse assim, eu quero a sua doutora para todas as minhas pacientes, porque eu nunca vi você tão bem. Ou seja, o hormonal ele já cuidava, só que 70% dele, ela disse assim, olha, Fabiola, a doutora Patrícia, falou, Fabiola, 70% dos seus implantes estão indo para o vaso sanitário. Sabe por quê? Porque seu corpo está todo desalinhado, suas vitaminas. Não estava eu achava que eu era louca por doce. Era falta de vitamina, amiga. Uma amiga minha foi com ela. Depois de mim, várias pessoas foram com ela, né? E aí uma amiga minha foi para emagrecer. E eu te juro que ela foi curada da depressão. Só com alinhamento de vitaminas. Caramba. A gente não tem noção, mas ela fala, principalmente depois dos 40, ela fala que todo mundo precisa organizar as vitaminas do corpo. Sim. E aí eu comecei a dar valor, porque eu vi a diferença. E aí o implante que eu colocava passou a ficar 100% eficiente. Exatamente. E ele ficou impressionado. Mandou um autógrafo, um livro, falou, diga para sua médica que eu quero muito que ela atenda todas as minhas pacientes. Ela é médica do quê? Ela é nutróloga. Tá. E ela é especialista em performance, emagrecimento e performance. E hoje ela dá palestra para muitos médicos.
E ela é especialista também em injetáveis. Hoje ela ensina médicos a usar injetáveis, porque ela fala aquele blend de vitaminas, aquelas coisas. Isso tudo. Inclusive, já me passa depois que eu vou querer. Ela é fenomenal e ela tá agora com uma clínica em Alphaville. Pronto, gente. É tudo que eu preciso. Eu trouxe de Manaus, amiga. Você importou Na ela? verdade, eu trouxe não. Eu só falei assim pra ela. Olha, mana, é o seguinte... Você vai ter que ir uma vez por mês preciso de em você São lá. Paulo, porque meus amigos tudo querem passar com você. Ela começou vindo uma vez por mês. Agora, ela vai uma semana por mês para Manaus. Já está morando aqui com a clínica, porque quando o negócio é bom, todo mundo quer. Já me passa, porque eu preciso de alguma coisa aqui mais próximo. E ela é muito top, entendeu? É muito top. Os injetáveis, eles são mais rápidos, né? Mas, para quem não tem condições, porque é um pouquinho mais caro, aí ela... Tem os manipulados, tem os manipulados, né? Demora um pouquinho mais, mas também faz o mesmo efeito. Inclusive, ela agora falou pra mim ela falou assim, Fabíola, por conta de você e da procura, a gente precisa pensar em algo que seja, que alcance mais pessoas com menos condições, para que eles também possam ter. Então, ela hoje está trabalhando no exame nutrigenômico, para deixá-lo mais acessível a todos, porque isso foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu sei qual é o alimento que o meu corpo metaboliza, possíveis doenças, ela descobre possíveis doenças, já teste trata. Genético? Isso. Eu preciso fazer. Então, aí ela já trata, por exemplo, ela já sabe né, se a pessoa tem tendência a propensão a ter alguma doença. Alguma coisa, então ela já trata também. E, por exemplo, café, amiga, eu não tomo café puro, porque meu corpo, cafeína é um problema pra mim. Mas o leite não. E eu lembro que quando eu fazia dieta, geralmente o nutricionista nutrólogo mandava eu tomar café puro, porque leite inflama, aquela coisa toda. E piorava. Eu tinha muito azia, eu inchava. O café puro, ou seja, para mim, o leite não faz mal, o café faz. Então, por isso que é importante saber exatamente qual é aquilo que te faz bem e o que faz mal. Porque ele é mais assertivo, entendeu? Por exemplo, eu posso comer um pão integral que não me dá problema. Entendeu? Mas já tem uma amiga minha, já não pode. Eu preciso fazer isso só porque tem vários alimentos que eu não posso comer. Tem várias coisas que eu como, eu não sei exatamente o que é, mas aí eu me sinto mal depois. O intestino fica inflamado. Então eu preciso fazer um exame para saber o que é que me faz mal, que eu não posso. E aí tirar, né? Então, isso para mim fez toda a diferença. Juju, para mim, foi um divisor de águas. Eu, assim, e aonde eu vou, quem me pergunta... É porque geralmente eu vou para podcast que as pessoas me perguntam mais da minha profissão, né? Sim. Como é repórter policial, das ameaças, o povo gosta de saber da minha história. Mas quando tem a possibilidade de eu falar sobre a minha saúde, eu faço questão, porque eu acho que todo mundo precisa saber, sabe? E você teve uma mudança muito grande, e o que eu acho interessante é que o seu emagrecimento foi numa fase e que ainda não tinha os remédios que tem atualmente. Mounjaro, Ozempic e tal. Então, você não pode usar isso, Exatamente. E olha que quando eu fui atrás dela com o Mounjaro. Eu disse, ei, tá todo mundo tomando esse Mounjaro, eu quero esse Mounjaro aí. Aí ela falou, não precisa não. Eu disse, não vem com o negócio de 3 grãos de arroz, eu não tô fora. Aí eu fui com ela, porque eu tive a Yarin, e depois, o que aconteceu? Eu tive a Yarin, foi a melhor gravidez, perfeita. E aí, depois eu tive que tomar a 3ª dose da vacina. Do Covid. Porque eu ainda estava na Record, então eu fui obrigada a tomar a 3ª dose. Depois que eu tomei essa 3ª dose, eu desconheci meu corpo. Eu comecei a ter umas coisas fora da casinha. Sério? Eu comecei a inflamar do nada. Começou a me dar um problema aqui na minha cirurgia da cesárea. Eu passei praticamente por 5 a 6 cirurgias por ano. Foi, até aí, pedra no rim, um monte de coisa. Parece assim que ele fez alguma coisa. Porque a primeira e a 2ª dose, eu tomei aquela fraquinha lá. Por esse tal nome aqui. Então, pra mim não fez efeito. Mas a 3ª não tinha dela. Então, eu fui pra uma outra que tinha lá. Minha amiga. Jura? Eu não cheguei a tomar a 3ª dose. Eu acho que tomei só a 2ª. Então, dá graças a Deus, viu? Porque a 3ª, ela... Mas aí, os seus médicos comprovaram que foi por conta disso? Tudo indica... Suspeita, né? Tudo indica que sim. E aí, mas enfim, mas ela falou isso, que depois dos 40, qualquer pessoa precisa fazer tudo que eu fiz, né? Então, principalmente a mulher. Principalmente a mulher. Porque é muito hormônio, muita mudança. E aí, aconteceu tudo isso. Então, eu comecei a ficar preocupada. Eu lembro que eu fiz cheguei a fazer uma lipo HD. Eu falei, gente, mas mesmo assim eu tô inchando, tem alguma coisa de errado. Aí foi quando eu encontrei ela. Deus colocou ela na minha frente, assim, como um anjo. Hoje você tá pesando quanto? Agora, deixa eu pensar. Porque eu vou só pela casa de
Sim. Porque se tu me perguntar, Fabiola, tu saiu de quanto? Eu saí de 19% para 6% em gordura visceral. De gordura. Que é a gordura que mata. Uhum. Que pra mim, ó, isso aqui pode levantar um pouquinho? Pode, levanta. Como é o nome do gatão ali? É o Fê. Fê, eu vou levantar, mostra meu rabo. Aí, ó. Mostra o rabo da raia. Não, é que isso aqui, a Juju lembra. Era desse eu lembro, tamanho, sim. Certo? Sim. Eu achava, Juju, que isso aqui meu era mesmo osso. Eu achava que eu era violoncelo. Eu dizia Você achava que você era, tipo, cadeiruda. Eu achava que eu era cadeiruda. Aí eu dizia assim pras pessoas, gente, só se passar o serrote, isso aqui nunca vai emagrecer e tal. Gente, isso aqui era tudo gordura visceral. Gordura, que é a gordura mais prejudicial, sim. E por isso que as pessoas sentem muita diferença aqui, em mim. E no dela, em 3 meses, nos 3 primeiros meses, eu saí só com alinhamento de vitaminas, tá? Eu saí de 19% para 6% já de uma lapada. Eu eliminei 20 quilos. Caramba. 18 e... Eu sei decorado isso aí. 18.200 de gordura e 1.800 de músculo. E aí depois, no segundo passo, eu recuperei o músculo e ganhei mais massa magra. É que aí você fez tudo, né? Tipo assim, mudou a alimentação. Sim. Começou a treinar. Só que eu não tive dificuldade com isso. Por quê? As vitaminas, elas vão trabalhando o teu déficit. Assim, por exemplo... Se tu come muito doce, tu já não vai sentir, porque as vitaminas, elas vão trabalhando... Equilíbrio. Vai trabalhando esse equilíbrio. Então, eu até falo pra ela, disse assim, Fabiola, você é muito determinada. Eu disse, doutora, eu não sou determinada, né? Vamos combinar que, a partir do momento que meu corpo foi alinhado, né, na parte de vitaminas, eu não tive dificuldade. Você achou que foi mais fácil? Foi mais tranquilo, entendeu? Então, hoje, eu consigo optar por uma boa alimentação sem desespero. Vou ter que comer o que eu não gosto. Não. E outra também, você começou a comer mais vezes, né? Sim, sim, comer direitinho, sabe? E hoje eu sei o que o meu corpo metaboliza bem. Então, graças a Deus, que deu certo dos alimentos que me fazem mal. Eu não senti muita falta, sabe? E dos que eu posso, eu gostar. E aí então você eu tive colocou, essa sorte também. Aí você colocou o treino na sua vida também? Sim. Sim. Você vai todo dia? Não vou todo dia. 3 vezes na semana. Tá ótimo. É o que eu faço. Eu botei na minha cabeça que eu vou fazer o que eu consigo manter. Isso. Que não vai ser um sacrifício absurdo. Que eu vou com prazer. Isso. E que eu consigo encaixar na minha agenda. Que não vai atrapalhar eu trabalhar pra pagar meus boletos. Entendeu? Porque também se eu malhar demais, aí se eu for todo dia, eu tenho que pagar os boletos, aí eu já não durmo direito, né? Então é uma coisa na outra. Entendeu? E aí não pode atrapalhar meu sono, porque, gente, a gente tem que ser realista, é a nossa vida. Nossa vida é essa. Sim. Então a gente tem que fazer de acordo com o que a gente consegue. Mas consegue, viu? Todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Às vezes as pessoas botam muitas desculpas e tal, mas na verdade é que quando você coloca a saúde realmente... Gente, e eu posso falar? Cara, se você tá com saúde agora, aproveita o seu hoje, sabe? Não queira passar por um hospital, não queira passar por uma doença que não tem mais volta, que você não tem mais o que fazer, sabe? Não precisa chegar nesse estágio para você ter noção de cuidar do corpo, daquilo que Deus deu. Deus deu saúde, então aproveita, agarra isso como um presente mesmo, desembrulha. O que você faz com o presente? Você desembrulha, você quer usar aquele presente. Aproveita ele. É hoje, por isso que o hoje é chamado de presente, né? Eu sempre falo que o corpo, é assim, a gente mora nele a vida inteira, né? Então, a gente precisa cuidar dele não só esteticamente, também porque a gente gosta de olhar no espelho e se ver bem, né? E também a saúde, mas eu fico impressionada como muita gente já não liga, né? Você vai morar a vida inteira. E aí as pessoas podem dizer assim, bonitona, agora tá falando isso, ficou errado um tempão. Gente, nunca é tarde. Nunca. Pra você se conscientizar. E eu vou falar, eu sou comunicadora. E eu preciso falar do que eu vivo. E se foi bom pra mim, se está sendo bom, eu vou falar sim. Eu tenho que falar. Atingir muitas pessoas que podem se influenciar e conseguir viver a mesma coisa boa que você tá vivendo. Exato. Né? Ó, tudo equilibrou. Sabe o que é você estar equilibrado hormonalmente? Você e seu marido? Sabe? Porque eu já vi muito relacionamento acabar por conta disso, gente, sabe? De achar que não tem mais paixão, de achar que não tem mais amor, e tudo é um problema hormonal. Tem tanta gente que não faz ideia de quanto isso influencia. Eu sempre digo, assim, que também a parte hormonal, tem muita gente que não consegue emagrecer porque os hormônios estão desequilibrados. Tem gente que não tem desejo sexual, não tem libido, enfim, não tem energia por conta de hormônio.
mas nem imagina. Então, às vezes eu dou entrevista e falo, gente, hormônio é vida. É vida. Você fazendo o uso com um profissional que vai te indicar o que você precisa realmente, é uma transformação que melhora a vida de qualquer pessoa. E eu acho que é interessante a gente falar, porque quanto mais a gente falar sobre isso, menos o assunto fica parecendo obscuro. Sim, né? Ele não fica escondido, né? Porque é uma realidade mesmo. Sim. E ele tem que ser percebido por todas as pessoas mesmo. Se a pessoa não quiser fazer, é uma opção, mas ela precisa pelo menos ter a informação. Saber que dá pra Ela precisa saber melhorar, que dá né? pra melhorar, sim. E eu te digo, meu relacionamento com o Bigodudo melhorou assim. Bigodudo. Ele é bigodudo? Ele é. ele melhorou muito, muito, muito depois que a gente passou a ele faz equilibrar. Também? A gente faz junto. Isso. A Patrícia também cuida dele, sabe? Ela cuida do casal. E assim, gente, essa é a palavra, equilíbrio. Eu não deixei de fazer tudo o que eu gostava, de jeito nenhum, sabe? É equilibrar, nem muito pra cá, nem muito pra cá. Quando você tem vontade de comer alguma coisa, você come também. Então, gente, é isso. Como? Não é a vida eu de não um exagero. atleta. Não, eu não Por sou exemplo, atleta. Meu marido é atleta. Então, assim, diferente, é uma vida né? radical. É um atleta de alta performance. Aí é outra coisa. Que é outra história. Mas é o trabalho dele, né? Isso, Minha amiga, por exemplo, eu sou uma comunicadora. Se um fato na minha frente, eu não vou deixar de... Né, não? Então, cada um no seu quadrado. Exatamente. Não precisa. São objetivos diferentes. Então, dá pra ter um equilíbrio. Né? Sim, dá. E é isso que eu falo. Você tem que ser feliz e manter o equilíbrio, que é o que você consegue, o quê? Permanecer. Sim. Se você consegue encontrar ali um meio termo, você consegue manter por mais tempo. E leva com alegria, com leveza, sem sacrifício, sem desespero. Ai, meu Deus, eu comi demais, não sei o quê. Não, come o suficiente. Já satisfaz, tá tudo certo. Mas eu confesso que depois que eu passei a equilibrar realmente as minhas vitaminas, isso me ajudou bastante. Então, eu também entendo mulheres que têm essa dificuldade, porque eu já tive. Sim. Eu já tive, de manter uma dieta, sabe? E né, uma casa, filhos e tal. Então, eu entendo. Mas aí eu digo pra você que se você for por esse caminho... É um caminho mais tranquilo. Caminho mais tranquilo, que eu tenho certeza que você consegue também. Agora, amiga, vamos lá. Você apareceu nesse meio da loucura de reportagens policiais. Sim. Mulher num meio masculino, num meio que dá medo. E você sempre foi assim, tipo, não tenho medo, vai lá e fala, enfrenta. Você sempre foi assim? Desde pequena. Minha mãe fala que eu sempre tive essa coisa de coragem, de enfrentamento e tal. Só que eu não sabia que eu ia para uma área que realmente, né? Tanto que eu tenho uma boa porcentagem de fãs homens, né? Que até admiro. Tipo assim, cara, essa mulher tem coragem de fazer o que eu não faço, né? Aquela coisa, né? Mas eu entendia que isso era uma missão, né? Uma missão que foi um ciclo, né? Que eu abracei mesmo. Eu entendi que alguém tinha que fazer aquilo. Ao ponto de ser a única mulher a apresentar um programa policial nacional. Pois é. Né? Sim. E no meu momento até mais gordinha, né? Sim. Que interessante, né? E assim, hoje nós temos outras apresentadoras regionais que fazem isso, mas nacional mesmo, à frente, por exemplo, do programa, Deus me deu essa oportunidade e eu sou muito feliz, porque eu acredito que eu consegui representar o forte das mulheres, a coragem. Porque eu tenho na minha cabeça o seguinte, a partir do momento que você tem uma boa intenção, você não tem o que temer. Minha mãe falava muito isso. Tudo tá na intenção do coração. Você analisa, se a intenção é boa, Deus vai blindar. Você não está fazendo mal, você não vai colher o mal. E foi isso que eu sempre fiz. Mesmo entrevistando um criminoso, enfrentando um tiroteio. Quantos policiais já morreram próximo a mim? Bandidos também, né? Quantas vezes eu saí de casa tendo que colar meu rosto no chão, comer areia para não levar tiro na cabeça. Mulher era desse jeito. Desse jeito. E fora as ameaças, meus filhos, né? Então, andando escoltados, eu sofri 3 atentados. Então, assim, tudo isso eu passei. Então, você vivia uma vida de tipo, como se fosse um policial, sem sim. ser policial. Sim. Né? Cheguei a morar num prédio onde todos os ameaçados era juiz da vara de entorpecentes ameaçado, delegado. Vocês moravam no mesmo prédio? Eu até disse assim, gente, não pode morar no mesmo. Os bandidos vão jogar uma bomba e matar todo mundo de uma vez, né? Que era um prédio de segurança máxima lá que tinha, né? Segurança. Era um lugar só para as pessoas que precisavam ser protegidas? Na verdade, era um prédio que era muito seguro, então quem estava nessa situação optava em morar naquele local, que era um local. Uma área de Manaus nobre, né? Sim. Então tinha mais segurança. Tinha mais segurança, tanto que não subia nada. Não subia nem entrega de pizza, não subia nada. Ninguém podia entrar. Não.
funcionário tinha que descer buscar. Exatamente. Então você teve essa vida de policial, né? Sem ser policial. Sem ser policial. E como que foi? Eu fico imaginando, você todo dia saía de casa para uma gravação, você nunca sabia o que ia acontecer, então? Nunca. E essa era a parte de onde eu tinha que me submeter mais à fé. A fé a gente tem que se submeter 24 horas por dia. Mas era a hora da prova. Você saía de casa, tipo, você rezava antes? Na verdade, eu fico 24 horas. Você reza 24 horas? Assim, eu fico em contato com Deus 24 horas. Mas eu tiro meu horário de estudo. Sim. Todo dia eu tiro uma hora. Mas aqui com Deus é toda hora. Aqui, pai, é isso e tal. Mas era um momento que eu saía de casa, eu via meus filhos dormindo, entendeu? E aí passa na cabeça, né? Será que eu vou voltar? Exato. Então era o momento da prova, em quem eu confio, em quem me blinda, em quem realmente me deu a missão, e não é eu, é ele. Porque não é eu, é ele, Sim. né? Nós não sabemos, ele sabe, nós não podemos, ele pode, nós não fazemos, mas ele faz. E é isso. Então, a partir do momento que você tem noção que a dependência é dele e que a capacidade não vem de você, se torna tudo sobrenatural. Que foi o que eu vivi durante todos esses anos. Interessante isso você falando. Então, assim, você saía completamente tranquila, vai? Tranquila. Você deixava nas mãos dele? Tranquila. Eu me metia no meio do tiroteio na certeza de que eu ia sair viva. Desse jeito. Entendendo a minha missão ali. Se você faz o bem para as pessoas, vai retornar para você. Então, eu vejo assim, agradeço a Deus, pô, minha vida é maravilhosa. Por quê? Porque eu nunca fiquei procurando saber o que o outro está fazendo, ou atrasando a vida, né? E eu acho que eu tenho essa missão, como você falou, de ser uma pessoa pública. Eu inspiro, né? Sim, mulheres, com certeza. Com essa questão do corpo, da questão da saúde, né? E ó, não é porque eu tô na sua frente, mas eu te conheço já há um bom tempo e você sempre foi muito autêntica, muito verdadeira. Sim. E eu lembro dos bastidores, eu posso falar dos bastidores. Sim. Você entrava, você fazia seu trabalho e saía. Sim. Nunca via você de conversa, nunca via, nunca, cara, sempre achei muito linda a tua postura. Eu lembro que a gente conversava quando a gente se encontrava no camarim ali, né, e era sempre um papo muito gostoso, né, mas era assim, você tava ali mirada no seu, no que era focada na sua parte, entendeu? Então, assim, isso, se todo mundo pensasse dessa forma, seria muito melhor, porque infelizmente hoje muita gente se distrai na vida do outro, perde tempo e às vezes pior ainda, vive na comparação. E aí vem a frustração, a ansiedade. A internet mexe muito com isso, né? Isso. E aí, assim, quando as pessoas começam a entender e a viver que nem Juju Salimene, aí eu vou te falar, aí tá um passo à frente, sabe? Tá em outro patamar. Sim. E aí consegue realmente gastar energia com o que importa. Sim. Né? E a gente tava fofocando aqui nos bastidores antes, gente, que aqui o pessoal do Pod sabe que eu sou fã de coisas de investigação, de crimes e tal. Você gostava disso antes de começar? Então, ou você caiu meio de paraquedas? Assim, eu sempre tive o senso de justiça muito forte. Mas eu não sabia que eu ia ser repórter policial. O que eu sabia é que eu ia para a área de comunicação. Tá. Né? Primeiro assim, fui para Bahia estudar música. Achava que eu ia ser cantora. Você queria ser cantora? Não deu. Canto só no banheiro. Canto só no banheiro. E aí estudei música. Fiquei um ano no internato na Bahia. Cheguei a aprender instrumentos, fazer aula de canto e tal. Cheguei a cantar no coral e tal. Isso eu fiz. Aí, beleza, me realizei, voltei. Quando foi na hora de decidir, a faculdade disse, gente, é comunicação. E aí fui, me entreguei. Eu nunca fui assim, eu quero ser isso. Não. Sim, e aí, aconteceu. Aconteceu. Eu sabia que eu era da área de comunicação e fui. Quando já comecei, eu disse, não, mas eu não quero só estudar, não, já vou começar a trabalhar também. E aí fui entregar currículos já no primeiro período. Eu tinha 19 anos, né? Foi antes de eu ter o meu primeiro filho. Nossa. E aí eu tenho 25 anos de carreira, que é a idade do Adrian. E aí fui, entreguei e comecei como repórter de esporte. E foi uma negação. Você não entendia nada de esporte? Foi ridículo. Não, foi muito feio. Ai, menina, eu não entendo nada também. Eu não entendo nada, mas assim... Mas eu fazia. Sim, eu ia lá. Tem que fazer, Eu chegava lá do lado dos jogadores, que rebote. Aí. Não sabia nem pra onde ia. Se vira, né? Agora pensa no gol esganiçado no off. Coisa feia. Mas enfim, me segurei 6 meses, senti que não era minha praia. Eu falei, não vou perder tempo com o que eu já percebi que não é pra mim. Sim. Tem que dar vaga pra quem é da área. E aí saí e continuei entregando. Dias depois me chamaram para fazer teste. Defesa do consumidor, direito do cidadão, polícia e um reencontro. 4 matérias.
Fiz 4 reportagens. Quando eu terminei, aí eu lembro que o Di Biadalva, né, os diretores do programa, me chamaram e disseram assim, você falou que não tinha experiência. Eu falei, não, mas eu não tenho. Aí ele falou, olha pra mim. Tipo assim, ela tá com papo pra querer... Ela tinha essa cabeça de vir com essa conversa, né, mesmo sabendo. Eu, novinha, não, eu não, é a minha primeira vez e tal. Eu expliquei tudinho. Eles, não é possível, você tem um dom, então. Não, você vai ficar com a gente. Botaram no ar. Em meses, eu já era capa de jornal. Porque eu ia para hospital, para conseguir vaga de hospital pra gente que estava na fila há muito tempo. Aí eu fui capa, eu apontando para o segurança era altão. Eu lembro disso. Eu lembro. Assim, eu lembro. E aí foi. E aí fui para a área policial, né? Acompanhar. E aí foi destaque atrás de destaque. E aí comecei a botar para cima. E o que eu percebi? Eu segui a minha intuição. Eu não fui porque é regra jornalística. E eu lembro que lá no Norte eu enfrentei muitas críticas de outros jornalistas. O que ela faz não é jornalismo, o que ela faz não sei o quê. Quando eu comecei a dar muita audiência, que começou a incomodar muito, aí minha filha era crítica atrás de crítica. Mas porque você era mulher, exato, né? E tudo isso. E eu lembro que uma vez fizeram até uma palestra lá, o dia todo, e eles colocaram como exemplo o que não deveria fazer, aí botaram mesmo matérias. O que não deveria fazer. E eu lá. No auge da audiência. No auge da audiência. Assim, eles, assim, com muita revolta. E aí, depois a gente foi ver, pelo Brasil todo, muita gente fazendo. Sim. Sabe, fazendo igual. E eu segui realmente a minha intuição. Eu senti que era daquela forma que eu deveria seguir, era daquela forma que eu ia obter resultado, né, para as pessoas, porque eu estava ali representando. Então, o que eu acho que é interessante do seu caso é porque você não ia só gravar a matéria, você se envolvia. Eu me envolvia. E você falava, e você peitava, e nem aí. E assim, Juju, eu nunca tive problema, nenhuma doença por conta disso, né, porque é uma coisa que me perguntavam muito, Fabiola, como é que tu ficou? Eu ia te perguntar, a sua cabeça mentalmente, como era isso? Eu extravasava tudo trabalhando na matéria. Lá se eu mesmo tinha você que botar pra cima o criminoso, eu botava, eu extravasava, eu nunca segurei. Por isso que eu não tenho mágoa. Tá. Eu trabalho perdão. Eu trabalho muito o perdão, que era uma coisa que a minha mãe me ensinava desde pequena. Minha mãe dizia assim, quando você começar a sentir raiva, mágoa de uma pessoa, você vai orar por essa pessoa. Aí eu ficava assim. Aí ela disse, no primeiro momento, e eu faço isso, tá? No primeiro momento, o nome da pessoa nem sai. Ai, Deus, ajeita. Abençoa aquela pessoa, né? E aí eu vou orando, e aquilo vai sumindo. Acalmando. Isso, vai acalmando. E comigo, graças a Deus, que é rápido, viu? Quando eu já tô na quinta oração, eu já tô mesmo orando de verdade. Mas assim, até chegar na quinta oração, aí daqui a pouco já sai o nome da pessoa. E a gente vai trabalhando. A gente precisa trabalhar o perdão. Porque senão isso vira doença mesmo. Então, assim, e eu sigo o meu caminho. Então, eu não fico empatada com negócio de mágoa, de nada disso. Você não fica pensando. Isso. E no trabalho, a mesma coisa. O que eu tinha pra resolver, eu resolvia lá com quem tinha que ouvir. Eu não levava pra casa, sabe? Cara, então aí, esse é o segredo pra você não ter ficado... É porque assim, todo mundo que trabalha com TV tem umas sequelas, Sim. Eu tenho umas boas sequelinhas também, de TV, Mas eu confesso pra ti que eu não gosto de assistir muito filme que me remete ao que eu fazia. Então, não é? Isso eu não me amarro muito, não, porque parece que eu tô lá trabalhando. Isso, então sabe o que aconteceu comigo? Por exemplo, você fazia essas gravações que eram o tempo todo com adrenalina e você passava medo de qualquer forma, né? Com você vivia certeza. o medo e tal. Eu também vivia porque eu fazia as matérias de aventura. Então, assim, eu também estava sempre em coisas radicais, adrenalina. Que tem uma tensão muito forte. Então eu vivia na tensão sempre. Do risco de morrer mesmo. Eu também podia ter morrido todas as gravações. Sim. Então, assim, eu vivi no Pânico era loucura. No Pânico, no Legendários também. Sim. Então, aí o que acontece? Hoje, eu não tenho mais vontade nem coragem de fazer aquelas coisas. Radicais, né? Porque me dá uma sensação estranha. Eu acho que deve ser a mesma coisa que você sente. Eu te entendo, sabe por quê? Porque eu tinha um quadro em Manaus onde eu fazia isso. Por exemplo, eu tive o telespectador mandava desafio pra Gadelha. Eu tinha um quadro assim também, com desafio. E aí eu lembro que teve um que eu tive que subir a torre da TV. Até lá o topo. Foi na Record?
Foi na de Manaus. Ah, tá. E aí eu tive que subir a torre... Não, daqui eu tive que fazer o do Geraldo lá, que eu tive que me despencar num cavalo mecânico lá de cima, que a Record era bem pequenininha, a gente olhando lá do céu. Que eu despenquei no cavalo mecânico. Então, por isso... Gente, então você também eu até arranquei a orelha do cavalo, de tão que eu segurei pra não cair. Meu Deus. Porque... Tu imagina, aí depois me falaram que era um cara que puxava, quando via a gente caindo, puxava pra gente não morrer. Eu falei, mãe, esse homem esquece de puxar o negócio, olha só. Mas foi daquela torre da Record aqui? Gente, é altíssima. Não, mas era acima dela, era 2 guindaste, e aí tinha uma passarela fininha, eu tinha que subir no cavalo mecânico, o cavalo mecânico, eu olhava pra Record, a Record era bem pequenininha. Amiga, eu sei como é isso, e eu já tinha meus filhos, amiga. Não, é pior ainda. Eu não tenho filho. Por isso que eu te entendo. Porque sim. Hoje, por exemplo, então. Vou te falar, eu vou pra Disney. Tem coisas assim que eu não faço questão de ir, não. Naquelas coisas montanha-russa, vai. Então, entendeu? Pronto, encontrei alguém igual eu. É a mesma coisa. Mano, parece assim. Você olha e fala, ai, gente, mas já fiz tanta coisa pior. Né? Não, e aí eu fico pensando assim. Eu falo, eu quero paraquedas. Eu fico pensando, gente... Eu acho que Deus já me salvou muito. Ele não quer mais perder tempo comigo, não. Pois é. Já não tem mais crédito, né? Eu acho que eu já perdi meu crédito. Vamos vocês aí, deixa eu quieta. Por isso que eu te entendo. Você tinha seguro de vida? Nunca tive. Menina, eu também não. A única coisa que eu consegui, mas não fiz questão, era que eu podia andar armado, o porte, né? Que a Secretaria de Segurança falou, se você quiser, eu disse, não vou querer, eu não quis. Não adianta também, não. Se alguém viesse te pegar, não ia dar tempo. Nem ia nem perceber. Mas aí você precisou, então, mudar a sua vida. Não, mas aí até hoje, por exemplo, eu vou em Manaus semana que vem. Então, a escolta já me espera no saguão do aeroporto até hoje. Ah, você vive isso ainda? Isso, sim. Manaus, sim. Manaus, sim. Sério? Sério. Manaus, sim. São Paulo toma alguns cuidados, mas Manaus até hoje é assim. Porque você acha que você deixou algumas coisas lá que eles não vão perdoar? Não, lá é pra vida toda, amiga. Lá eu batia nas facções, né? Então, é lá pra vida toda. Meu Deus. Então, assim, me esperam no saguão, eu ando de carro blindado, com a escolta, 24 horas. Em Manaus até hoje. E você falou que você chegou a sofrer atentado. Foi lá? Sim, tudo lá. O que aconteceu? A última vez, eu fui para apresentar um programa semanal lá, que foi a estreia da Record Manaus. A Record Nacional montou isso tem pouco tempo, né? Eu saí da Record tem 2 anos e pouco, então foi um pouquinho antes. E aí, eu fui só para iniciar o projeto, né? Que era o Balanço Geral lá de Manaus, e depois outro apresentador ia assumir. Então, eu ia e voltar porque eu fazia Domingo Espetacular. Eu fazia nacional e local. E aí, o acordo era eu fazer os 6 primeiros meses. Só que deu 3 para 4 meses, eu sofri um acidente lá. E era o chefe de uma facção no outro carro. E aí, a minha escolta... Por acaso? Por acaso. Tá. Então, é isso que a Record ficou preocupada. E aí, teve Aí, quando minha escolta saiu, ele tava com drogas, arma no carro. Eu acho até estranho, porque geralmente chefe de facção nem anda assim, né? Mas, enfim, esse tava. E aí, na hora, já chama a polícia, e eu só vou pro hospital depois que a polícia chegar e tal. E a gente fez... Aí a Record foi, não, leva ela pro hospital agora pra ver se tá tudo bem. Não, eu tô bem. Não, mas faz um check-up pra ver se tá tudo bem. Beleza, fui. No outro dia, eu disse, eu quero as imagens, né? Eu quero saber onde ele tá e eu vou botar no ar. Ele não tava em delegacia nenhuma. E, ao mesmo tempo, tinha acontecido uma troca de tiros da polícia entre bandidos, onde tinham 23 bandidos morridos e tal. E aí eu já vi que tinha conexão. Teve algum acordo da polícia com isso aí e tal e tal. E eu manjei. Aí o que eu fiz? Falei, vai ter uma coletiva, eu boto o secretário de segurança pra falar comigo. Aí o repórter, Fabiola, não quero me envolver nisso. Eu disse, não vai se envolver não. Você vai botar o microfone e quem vai fazer sou eu daqui do estúdio. Botou. Quando o secretário de segurança entrou, eu disse, aí eu expliquei pra ele, olha, eu sofri um acidente ontem, que foi o fulano de tal, chefe de uma facção, eu sei quem é. Você falava os nomes e falava tudo, sim. E assim, eu quero saber por que ele não tá preso em nenhuma delegacia, secretário. O que você tem me falar? Aí o secretário olhou pro comandante da Polícia Militar, pro outro delegado assim. Você via que ele tava indignado, sim. Aí ele olhou pra mim e disse, olha, Fabiola, eu vou verificar e vou lhe responder, porque eu não sei te responder isso agora e tal. Minha filha... Terminou o programa, a Record, você vai pro avião, você vem embora agora. A Record não deixou eu ficar mais lá. Ela me tirou de Manaus em menos de 1 hora. Caramba, mulher. Tu acredita? Não teve, aí eu falei, não façam isso. Porque eu já passei muito por esse Manaus. Então, eu já sei como que é. Não pode me tirar, deixa eu continuar
Depois de terminar os meus 6 meses, eles, não é. A Record Nacional, ela pensa diferente, né? Mas então, eu acho que era melhor pensar como eles, eu acho. E aí eles me tiraram. Sim. Então foi a última vez. Aí eles me tiraram porque eles acreditam que o acidente não foi por acaso. Não foi por acaso. Sim. Eles acreditam que não foi por acaso. Mas enfim. Mas isso não foi atentado, né? Eu sofri lá atrás outros atentados. O último que eu sofri, eu tava num restaurante, a minha escolta me deixou no apartamento, perguntando se eu ainda ia sair. Eu falei, não tô liberado, não vou sair. Só que gordinha, brocada, passava o dia sem comer, chegava à noite, queria comer o mundo. Me deu vontade de comer um bacalhau. Do nada, do nada. Um bacalhau. Do nada, um bacalhau. Aí você quase morreu por causa do bacalhau. Por causa do bacalhau. Quando eu cheguei nesse restaurante, tinha um chefe, ele nem tá mais vivo, mas tinha um chefe de uma facção com um comparsa dele lá. Aí tá tudo bem, né? Porque chefe não faz nada. Ele manda fazer, né? Então... Tá. Só que quando eu cheguei, ele me viu, ele já foi pegando o celular aqui, Puta merda. E foi ligando aqui, e me olhando. Aí eu disse, deu merda. Aí eu peguei e liguei pra minha escolta. Falei, fulano tá aqui. Aí ele, vai pro banheiro, espera que a gente tá chegando. Quando eu desliguei, eu botei isso aqui, Juju. Eu botei o celular aqui, ele levanta com o comparsa, passa aqui por mim, me encarando, e sai. Aí eu chamei o garçom, falei assim, aqueles 2 rapazes que estavam ali, eles jantaram? Não entendemos nada, eles pediram jantar e foram embora. A gente nem serviu ainda. Aí eu já tinha matado a charada. Aí eu fui pro banheiro. Amiga, foi questão de 5 minutos. Eu só escutei assim na minha porta. Eu disse, eu olhei pro basculhante assim. É basculhante que vocês chamam aqui? Que é aquela janelinha pequenininha de banheiro? Ah, tá. Né? Porque tem coisas que é só de Manaus, né? A gente fala e o povo... Hoje mesmo tá falando do Carapanã. O que é Carapanã? É pernilongo. Ah, isso eu também não conhecia. Aí eu peguei, eu olhei pro basculante e falei com Deus. Eu falei assim, a minha história é o senhor que escreve. O senhor não vai deixar eu morrer na mira de uma arma de um bandido, de um homem que faz mal. Eu sei disso. Então, tô tranquilo. Você não ficou com medo? Não, lógico que fiquei. Naquela hora eu fiquei. Mas quando eu orei, veio aí uma força. Forte, tá. Mas a voz saiu meio assim, tímida. Quem é? Ainda bem que eu tava sentada já no vaso sanitário. Se saísse, eu tava no lugar certo. Aí eu, quem é? O Rui. O Rui. Oi, Fabíola, sai, é o Rui. Quando ele falou, é o Rui, sai. Começou o tiroteio do lado de fora. Você não sabe. Mentira, no restaurante. O que acontece? O Rui era da minha escolta. Começou uma perseguição lá fora, eu escutei um barulho e tal. Eles estavam... A equipe dos bandidos, da facção, eles tinham um carro idêntico da Secretaria de Segurança. E olha só como eles são organizados. Estavam me esperando do lado de fora porque eles iam crivar meu carro. Entendeu? Eles estavam esperando sair pra pegar e atirar no seu porque carro. A ordem era me salgar. O que é salgar? Morrer. Acabar. Ah, tá. Não é nem deixar pra conversa. Entendeu? Salgar é metralhadorazinha, Eles iam crivar meu carro, sabe? De bala, pra eu não sair de lá. Essa era a ordem. Então, chegou a nossa equipe da escolta e viu, aí começou a perseguição. Na hora que o Rui foi me buscar no banheiro, o restante da equipe já tava na perseguição e troca de tiro e tal, lá, com eles lá fora. Como é que você saiu do banheiro? Não, aí eles saíram, porque houve perseguição, saíram e tal. Nisso, o Rui me tira e me leva pro apartamento. Tudo isso por causa de um bacalhau? Por causa de um bacalhau. Mas eu comi, viu? Eu comi. Você comeu o bacalhau? Eu levei. Você levou pra casa? Eu levei pra casa o bacalhau? Gente, não é possível. Eu comi. Mulher. Ela pegou o bacalhau no meio do tiroteio e levou pra casa. Comi. Lógico, pra passar por tudo isso, não Pelo levar amor, o bacalhau. Eu ia ficar muito frustrada se eu chegasse em casa e ter que comer ovo, amiga. Eu não ia gostar, não. Mulher. Te juro, isso aconteceu. Isso foi um dos, sabe? Mas... Cara, você é muito corajosa. Deus me blindou muito. Deus me blindou muito, assim. Deus me... e a minha mãe falava muito, sabe, Juju? As pessoas diziam assim, todo mundo dizia pra eu sair dessa vida. Sabe? Com certeza. Todo mundo, menos a minha mãe. Sério? Sua mãe não? Tu acredita? É que a sua mãe, você falou que ela te ensinou a ser dessa minha forma, mãe é né? minha inspiração, né, de fé. Ela dizia assim, minha filha, medo é falta de fé. Pô, Ela que sempre mulher falou. foda. Ela é. Que legal. Medo é falta de fé. Então minha mãe nunca deixou eu ter mimimi. Se tem uma pessoa que não murmura, sou eu. Porque a minha mãe não deixava. Eu me lembro que eu fiz uma cirurgia que deu errado. E aí eu falei, fiquei 1 ano com meu peito aberto, aqui em São Paulo. Aí eu comecei, ardendo, não sei o que. Eu fui reclamar pra mamãe. A mamãe disse, você vai fazer o seguinte agora, você vai ajoelhar e você vai agradecer a Deus porque você tá viva. Eu vi como você saiu desse centro cirúrgico.
Eu sei o que aconteceu. Você foi pra fazer uma cirurgia de 3 horas, você passou 14. Cacete. Saí desse tamanho, assim, inchada, foi estourando os pontos, sabe? Aí ela falou, você vai agora parar de reclamar, você vai agradecer, porque se você tá saindo de casa só pra fazer um curativo. Você não tá indo, né? Então, você tá aí viva pra cuidar dos filhos. Gosto de gente assim. Aí, então, assim, minha mãe sempre me deu choque de realidade. Sempre. Então, e isso foi muito bom pra mim. E é a mesma coisa que eu faço com os meus filhos. É a melhor coisa. Meus filhos. De novo, porque a gente tá vivendo uma geração de gente mimizenta, né? Nossa, que não gente, aguenta nada, que não passa nada. Não aguenta nada. Eu fico, gente... Não passa por nada e ainda acha que tá passando por muito, né? Eu fico, meu Deus, cara. E aí eu observo meus filhos, né? Pra eles serem... E eles são assim também? Graças a Deus são diferentes. Legal. O mais velho vai casar mês que vem. Então, daí você cria um homem, né? Sabe? Assim. Sabe? Forte, provedor. Sabe? Se organizou pra este momento. Ele fala assim, não, às vezes, não, filho, a gente vai dar de presente. Ele falou, mãe, eu decidi casar, então eu tenho que dar conta do recado. Aí. Ele sabe, ele é desse jeito, assim. Sim. Eu falo, não, filho, mas isso aqui a gente quer dar de presente, tá tudo certo. Porque quando eu comecei minha vida também, meus pais me ajudaram, tá tudo certo, não tem problema. Então, eu já tenho que trabalhar esse lado, né? E, por exemplo, o Adriel, o segundo, também muito esforçado. Não preciso estar falando pra ele que ele tem que fazer. Pelo contrário, ele tem até... O Adriel parece muito comigo, ele faz mais do que pedem. Ele prefere errar por excesso do que por falta. Ele é muito eu, e eu sou assim, né? Então, assim, os dois já estão bem, assim, encaminhados, graças a Deus, tementes, são meninos, assim, direitos. Meninos, eu só tenho que agradecer, porque eu não pude ser uma mãe 100%, né? Eu tive que trabalhar. Sim. Então, assim, e eu falo muito sobre essa questão com a Yarin, por exemplo. A Yarin, quando ela estava com 9 meses, mais ou menos, ela teve um engasgo. E aí, no dia seguinte, na madrugada, eu tinha que viajar, no dia que ela teve esse engasgo. E eu fiquei com a minha consciência pesada. Eu falei, cara... Eu acho que eu vou cancelar. Só que é um dinheiro bom que vai ajudar no mês e vai fazer falta, né? E agora? Fiquei pensando, né? Aí o Bigodudo foi e falou assim, não, amor, vai, eu cuido dela, fica tranquila, vai e tal. Eu falei, vou fazer isso, vou orar. Aí eu me ajoelhei, orei e perguntei pra Deus. Eu achando que Deus ia mandar eu não ir. Eu pensava assim, não, Deus vai dizer, quem da provisão sou eu, então você não tem que se preocupar com o dinheiro, né? Eu achava que Deus ia falar isso pra mim. Falei, Deus, se o Senhor quiser que eu não vá, tá tudo certo. Eu não vou. O que o Senhor determinar vai ser o que eu vou fazer. Aí Deus falou pra mim assim, quem cuida da sua filha sou eu e não você. Caramba. Aí é isso mesmo. Eu não esperava que Deus me respondesse assim. Como que é essa sua relação com Deus? Você escuta na sua cabeça? Escuto. Você escuta ele falando pra você? Eu escuto assim, na hora vem na minha mente ele falando. No meu coração. É o Espírito Santo mesmo que vai movendo mesmo. Sim. E eu busco essa intimidade diariamente, sabe? Eu busco. Não que gente, sou pecadora, eu tento melhorar todos os dias, calma, né? Não sou nenhuma santa, mas eu busco melhorar todos os dias. E aí, quando Deus falou isso pra mim, eu fui lá com o Bigodudo, eu disse, amor, eu vou. Eu vou. E fui. Quando eu tava no caminho pro aeroporto, isso era umas 5 da manhã, 6 por aí, a minha mãe ligou, minha filha, o que vai ouvir teus stories? Porque eu fiz as histórias no hospital, gente, tá tudo bem, aconteceu isso e tal. E aí até aproveitei para ajudar outros pais com a questão do engasgo, porque no fundo, eu acho que a Yari não engasgou, acho que foi mais desespero nosso que fez ela passar por aquela situação, entendeu? Aí eu aproveitei até para falar pros pais sobre isso. E aí a mamãe falou, o que foi que aconteceu? Eu vi nos stories e tal. Aí eu falei, eu contei pra ela, falei, não, mas aí eu tava meio assim, mas eu tô indo agora, mãe, pra Goiânia, pra um trabalho, assim, ela disse, minha filha vai, quem cuida da Yarinha é Deus, não é você. Nossa. Cara, Deus até usa as pessoas pra confirmar. Eu até me emociono, sério. Que legal. Porque ele não precisava me provar nada. Sim. Eu acredito nele. Mas ele faz isso, ele capricha, sabe? Então, fui alegre, tranquila, fiz o trabalho, deu tudo certo. E aí, Yarin tá bem. E aí, quando eu voltei, eu falei isso, e eu quero até falar pra você agora. Às vezes, você tá aqui, e o seu filho cai, sofre um acidente, acontece alguma coisa e tal. Você não domina as coisas. Nada. Você não domina. Então, se você não entregar pra quem domina, gente, esquece. Você tá perdido. Então, assim, você pode estar longe. Não se culpe. Só entregue. Ora. Entrega, ora, reza, como você desejar. Sim. Pronto. Mas bota na mão daquele que sabe e que pode, né, Ju? Que e pronto, é isso.
Então é uma coisa um conforto, traz, né? traz. Então é isso. Então quando as pessoas falam, Fabíola, é você? Não, é quem está comigo. É quem eu carrego, entendeu, amiga? A capacidade não é minha. É de quem realmente que move tudo. Quem né? Tá cuidando, e que tá cuidando é que ele. Legal. E assim a gente segue, né, amiga? Sim. O desafio que tiver que enfrentar, a gente segue dessa forma. E dessa sua vida louca, né, de se meter em, né, tiroteio, a coisa toda, qual foi a mais difícil pra você? A mais difícil foi quando... Bebe a água, amiga, vai, deixa eu beber. Pra contar. A mais difícil, uma das, né, vamos dizer assim, uma das, porque tiveram várias, mas... Sim, é igual eu. O povo fala, qual que foi a sua pior matéria? Várias. Mas aí tem uma ou outra Teve uma que mexeu muito comigo. Duas, uma relacionada a uma criança, mas essa mexeu muito comigo, porque foi na época que eu já estava no Nacional, e um amigo meu, que era minha fonte, um policial, ele morreu, assim, bem próximo a mim, e no caso dele foi fogo amigo, não foi o bandido. O que é fogo amigo? Fogo amigo é quando foi um outro policial. Que matou sem querer. Ele se colocou na linha de tiro, tava sem colete. Levou um tiro aqui na hora. Tava bem, assim, tava próximo a mim, né? Esse dia foi muito difícil. Por quê? Porque a polícia pediu para que eu não colocasse no ar. Só que, quando você grava uma matéria, não é sua. Eu sou funcionária de uma emissora. Ah, não, mas se falar que não é pra pôr no ar, é aí que eles põem mesmo. TV, aí o que eu fiz? Aí eu falei assim, olha, eu não tenho esse poder. Mas o que eu posso fazer? Eu posso, por respeito ao cota, ao policial, à polícia, eu vou conversar com a emissora para que arraste a imagem e não mostre ele morrendo. Sim, isso entendeu? Era o que eles queriam. Eu falei, cara, isso eu vou fazer de tudo para que isso aconteça e não vou abrir mão disso. E assim eu fiz. E como a emissora também tem muito respeito pelo meu trabalho, né? E eles... Não precisou, eu só falei, combinei isso com a polícia e tá tudo certo, tudo certo. Então saí de lá tranquila, tava tudo certo, arrastamos uma imagem e tal, pra não mostrar. Tinha o tiroteio, isso foi pro ar. Se botar aí tiroteio, Fabíola Gadelha, eu acredito até que é o primeiro que aparece. Vê se acha aí, Fê. Botar tiroteio, Fabíola Gadelha, é o primeiro que aparece, com certeza. E aí, nesse dia, eu fui pra casa. Aí souberam que eu tinha esse acordo, o Jornal da Tarde botou aparecendo. Ai, mentira. Gente, eu falo, TV é foda, o negócio é foda. E aí, tu sabe o que é toda a polícia civil contra mim, eu não poder nem ir no velório dele, e sendo que a minha escolta eram policiais civis, a minha escolta escutava assim, tu vai continuar fazendo escolta dessa mulher? Então eu sofri dos dois lados, sofri porque eu perdi um amigo, que era minha fonte. Sim. Entendeu? Ainda foi julgada. E fui julgada 2 vezes, porque depois disseram que ele morreu porque ele tinha me emprestado o colete dele. E nada disso, não existe isso, né? Eu tenho meu equipamento, Sim. eu tenho todo... Então, foi barra por isso, sabe? E ele era um policial, gente boa e muito experiente, mas foi um vacilo ele estar também sem colete. Não, e acontece, a gente sabe que né? acontece, Não é todo porque leva um dia. tiro na cabeça, morre, amiga. Sim, entendeu? mesmo estando de colete. Mesmo estando de colete. Então... foi muito difícil, isso foi muito marcante pra mim, então, sabe? Tipo, eu tô tentando aqui e aí, pra piorar, amiga, Ah. eu tive que entrar no Nacional com uma outra matéria, nada a ver, porque no Nacional nunca parecia a matéria do mesmo dia. A matéria que eu fiz hoje, por exemplo, só ia sair no Nacional no dia seguinte. Tá. Porque eles, né, tinha todo Tem a edição. Então, a de hoje, eles botavam no ar o que eu tinha feito ontem. Então, eu tinha que entrar alegre com o Marcelo Rezende, como se nada tivesse acontecido e tal. Então, e aí isso pegou muito mal, as pessoas não gostaram. E tem muita coisa por trás que as pessoas não imaginam, sabem. né? Então, assim, então foi um turbilhão. Mas, assim, pra mim, o que mais pegou foi o fato de eu não poder nem comparecer no velório, sabe? Mas assim, depois porque... eles ficaram sabendo que não, a aí culpa depois, não foi sua? Mas demorou, viu, minha amiga? Aí eu comecei sei. a fazer matéria só com a Polícia Militar. E aí foi uma... Você teve que reconstruir. Eu tive que reconstruir. Foi Nossa. tudo, do zero. Tive que reconstruir a confiança do zero. Caramba. Foi. Então Mas deu certo, no final deu tudo certo. E teve alguma que você passou, assim, o que foi o pior em relação a medo? De você achar que, nossa, agora ferrou e isso aqui vai dar merda. É que todas têm a questão Sim, da atenção. é. Todas, tiro passando aqui, né? O meu cinegrafista, o Pedro Bala, que é o cinegrafista de Manaus, que a maior parte da minha história é com ele, né? Com ele. Eu lembro que ele ficou afastado 9 meses. Porque ele botava um boné para não ser reconhecido, mas ele era aquela pessoa que acumulava nele, né?
Ele ficou 9 meses afastado. Porque Aí ele ficou mal mentalmente. Ele ficou, fez tratamento e tudo e tal. E aí eu lembro que eu até ficava me analisando. E aí a emissora disse, Fabíola, tu também vai passar, vai que tu também tá doida. Passar na terapia. Vai. Vai lá com o médico, fazer os mesmos exames. E o médico falou que eu nunca ia ter esse problema porque eu não guardo. Sim. Ele falou assim, não, você... Então, eu tive esse problema. Eu vou pra cima, amiga. Se eu tiver, eu vou pra cima. E aí, teve uma matéria que, eu posso dizer que não foi o medo, mas eu acho que foi uma das que eu tive mais revolta. Revolta? É. Qual que foi? Que aí, foi de uma criança, bem pesado. Essa criança, ela foi estuprada, né? Ela foi violentada. E ela foi morta... Foi muito perverso. Ela foi cortada de cima a baixo. Então, quando a gente chegou na casinha que ela tava jogada... Criança... você viu? Sim. Você via tudo? Eu e o delegado. O delegado começou a chorar. O delegado começou a chorar porque era pai, né, amiga? Assim, mesmo se não fosse, cara. Não tem como. Uma criança parecendo, sabe, um frango assim, assado. Muito. E aí, o que aconteceu? Foi o pai de uma amiga, um vizinho. Então, a gente soube muito rápido, junto com a polícia, a gente soube muito. Eu conversando ali com os vizinhos, a gente já descobriu. E ele foi preso logo em seguida. Então, eu ainda estava muito revoltada da cena do crime. E aí, eu lembro que eu fui pra cima dele. E aí, eu peguei ele aqui e vazou a imagem. Você bateu nele? Mas você fez o que todo mundo queria fazer. Porque assim, eu tinha um acordo com o meu cinegrafista. Bandido sabe que não quer mostrar o rosto. Sim. Vira caracol. Então, eu só trabalhava com salto fino. Eu enfiava meu salto no pé, que ele levantava, a gente congelava a imagem. Olha o truque que era do Rabgarraia, era esse truque. A gente ia de salto pra pisar no pé dos bandidos. Porque com salto fino, né? Sim. Eu pisava assim, falando aqui, eu pisava e ele levantava. Pronto, pegou um take, é o suficiente pra congelar a imagem. Por quê? Porque eles se escondem porque eles sabem que vai aumentar o número de vítimas, mais tempo na cadeia, aquilo tudo, né? Então a gente já tinha um esquema. E aí, tinha uns que já me respeitavam. Então, a H dele eu vou falar. Tá. Às vezes só queriam falar se fosse pra mim também, tinha tudo isso. E aí, esse eu não me controlei. Aí você foi dar uns tapas nele. Aí vazou, eu fazendo isso aqui, ó. Só isso. Pra mostrar a cara. Levantando a cabeça dele. Só vazou isso. Tá. Até então só fiz isso. Tá. Só vazou isso aqui. Gente, é muito revoltante, tá louco? Direitos humanos veio pra cima de mim. Ai, gente. Entendeu? Não vou falar nada, porque eu não quero me meter com essas coisas. Não foram, não vou falar. Não foram com a família da vítima, não fizeram, entendeu? Tá. Mas foram pra cima de mim, porque eu fiz isso Porque aqui. você levantou a cabeça do cara. Isso, tá. isso, né? Mas depois desistiram, viu? Porque vai Sentei, fiz um e-mailzinho, junto com a emissora, mandamos. Quer entrar na briga? Então vamos pra cima. Mas eles recuaram depois. Caramba, mas assim, esse foi um que me marcou muito, assim, porque eu acho que foi muito rápido que a gente pegou o criminoso que confessou e ele confessou debochando. E então aquilo me indignou. Sim. Entendeu? Aquilo, a forma com que ele falou, o que ele fez, do jeito que ele... Mas eu acho que ele tá... Daí é psicopata. Isso. Mas aquilo me revoltou de uma forma que eu não consegui me controlar, sabe? Foi a primeira vez assim que eu senti que eu saí do meu controle. Mas pelo menos também já jogou tudo lá, igual você falou que fazia mesmo? Já deixava lá e não levava pra casa? Não levava. E você comentou sobre pessoas que às vezes queriam falar só com você. Né? Sim. Teve alguém... Várias vezes. Quem, assim, de mais surpreendente aceitou falar com você, assim? O que mandou me matar de dentro da cadeia. Que mandou te matar? Teve uma rebelião, a facção... Qual é o nome lá da facção? Lá é conhecido como FDN, Família do Norte. Tá. Que hoje comanda o PCC. Tá. Então, aí o que acontece? Esse cara, ele teve uma rebelião feita pela facção para que dentro da cadeia. Para que resgatasse ele da cadeia. Então, ele conseguiram. Ele estava foragido. Tá. Só que aí, a polícia foi pra cima, e aí, como tinha a questão que a gente já sabia pela escuta que era ele que tinha me mandado me salgar, aquilo tudo... Daquela história do restaurante. Não, aquela é outra. É porque eles têm esse termo, sabe? Eles usam esse termo. Tá. Mas aquele foi outro. E é da mesma facção, mas se trata de outro. Aquele lá já tinha morrido. Aquele foi outro, Esse foi antes. E aí, beleza, rebelião, fomos pra lá e tal. Ele tinha sido... Ele fugiu. Ele tinha fugido, foi resgatado, blá, 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 tal. E aí, a minha escolta falou assim, cara,
se a polícia não der conta, é a gente que vai ter que pegar. E aí eu lembro que ele, junto com o Grupo Fera, uma equipe lá especializada da polícia, depois de 2 dias conseguiram pegar. Na mata, em um local e tal, que ele estava protegido, né? E aí, nesse dia eu fui entrevistá-lo e a minha escolta não queria. Fabíola não vai, senão eu vou. Fabíola não vai, eu vou. Aí eu falei com o Dissica, que é o dono da emissora, eu falei, eu vou. Aí o Dissica, tem certeza? Tenho. Aí eu fui. Cheguei lá. Ele sabia que você ia? Não. Ah, tá. Não. Quando eu cheguei lá para entrevistá-lo, que ele viu que era eu, minha amiga, não tem noção da cara deste homem. A gente tem isso gravado, né? No caso, a TV lá tem isso, né? Em arquivo. E aí eu fui pra cima dele, e aí ele falou assim, aí ele foi e falou, isso porque você fica tirando onda com os meus parceiros. Eu falei assim, olha, eu tiro onda com quem é covarde e se esconde atrás de uma arma. E eu vou continuar fazendo isso. Isso gravou? Isso gravado, tudo isso gravado. Nós temos isso tudo gravado. E aí é o seguinte, antes de você mandar me matar, você pediu autorização, porque eu sou blindada. Eu falei pra ele. Então, eu acho que na cabeça deles, eles achavam que tinha alguém muito forte. Sim. Mas e eu estava falando de Deus. Sim, eu entendi. Mas ele, eu acho que pensava assim, não, essa mulher... Não, tem alguém que tá segurando ali. Não é possível, essa mulher... Pra ela peitar assim. Porque também quando teve a pior ameaça mesmo, que foi um burburo, assim, um negócio no norte, eu lembro que o meu chefe lá entrou em contato com o governador e disse, olha, a Fabíola agora é nível nacional. Se acontecer alguma coisa com ela, vai ficar muito feio pro estado e tal. Teve todo um, né? E aí eu lembro que nessa época eu fui capa de jornal de novo e teve toda uma questão em cima disso, por conta realmente do perigo. Eu me lembro que desse dia, o dono da emissora de Siquinha me chamou e disse assim, Fabiolinha, tu não quer passar um mês, não é férias, não vou contar como férias e tal, tu não quer passar um mês com teus filhos assim, em qualquer lugar do mundo, eu banco tudo, porque você merece, pra dar uma baixada, da poeira um pouquinho, baixar a poeira e tal. Eu banco tudo, não vai contar como férias, ele foi, né, falando que ele me dava muitos benefícios, assim, cara, ele era um chefe muito bom. E aí ele olhou pra mim, aí, o que tu acha? Ele respeitava muito a minha vontade, sabe? Sim. Aí eu olhei pra ele e disse assim, chefe, não vamos dar o que eles querem. O que eles querem. Vamos continuar pra cima. Ele, Fabíola, eu não sei se tu é doido, eu sei que sou doido de aceitar o que tu quer. Ele falou, eu comecei a rir. Eu falei, aí na época eu não tinha Yari, eu só tinha o Adrian. Eu falei, o Adrian, se acontecer alguma coisa comigo, dá emprego pra eles. Falei pra ele, dá emprego pros meus filhos. O mais velho, aí eu até brinquei, eu falei assim, o mais velho é mais inteligente, é mais esperto. Eu brincava com o porra do Adriano, que o Adriano era que nem eu, não queria saber de estudar, porque eu, quando era pequena, também não queria saber de estudar, não, amiga. Eu já vi querer saber de estudar, já adulta, né? E o Adriano é igualzinho. Eu disse, o Adriano não gosta de estudar muito, não, mas bota ele em alguma coisa, Cabo Mena, técnica, alguma coisa aí. Mas o Adriano, acho que dá pra botar ele no computador pra ser lá um produtor, redator, alguma coisa assim. Aí ele riu, ele disse, para de falar besteira, Fabíola e tal. E aí eu brincava pra deixar tudo mais leve e pra ele entender que era uma missão e que a gente tinha... o que eu gostava dele é que ele abraçava. Ele abraçava em todos os sentidos. Ele não me deixava fazer sozinha, não. Aí ele botou mais segurança e ele bancava. Te dava estrutura. Ele me dava estrutura, entendeu? Eu lembro que teve uma época, quando eu fui negociar com a Record, ele disse assim, nossa, você é a governadora? Eu disse, gente, mas eu tenho tudo isso mesmo, que eu não tô mentindo. Eu não gastava meu salário, eles me davam tudo, alimentação, eu não gastava meu apartamento, eu não gastava meu carro, nada, porque eles me davam tudo. Nossa, que legal. Meus filhos eu não pagava colégio, era bolsa que eles pagavam. E os filhos tinha também, muitos benefícios. Seus filhos também andavam com escolta, sim, né? Sim, a família toda. E os meus filhos não tinham privacidade, por exemplo, eu não deixava ele pra casa de amigos, nada disso. Até porque eu acho que os amigos nem queriam, meus pais, né? Deixa esse menino aí mesmo. Nossa, amiga, eu não sabia que era desse jeito. Era desse jeito. Então, quando Deus me trouxe pro Nacional, amiga, na verdade, foi um novo ciclo de tranquilidade, porque... Tem água aí ainda? Tem. Tá acabando, mas tem ainda. Vou por aqui. Mas... Porque a Record, ela me deu uma oportunidade de passar pelo entretenimento, de mostrar também
né? Então, aí quando você foi pro Nacional, mudou um pouco, né? Mudou, então, e aí eu senti que aquilo era de Deus mesmo. Eu acho que Deus me tirou na hora que o negócio ia realmente... Então, poderia, entendeu? Né, dar um BO ali. Exatamente. Aí eu acho que Deus disse, minha filha, você não sabe de nada, eu que sei, então tá na hora de você vir pra esse canto aqui. Você não vai parar? Então deixa eu te parar um pouquinho. Exatamente, né? É isso. Sim. Por isso que a gente tem que entregar pra quem sabe, amiga. Sim. Porque a gente não sabe. Não, E eu me conheço. Se me entregar uma missão, amiga, eu vou pra cima, eu vou até o fim. Eu não admito parar no meio, pela metade. E tudo que eu faço, eu tento fazer com excelência. E eu me coloco no lugar do outro mesmo, sabe? Por exemplo, quando eu ia cobrir um alagamento, eu não ficava dentro do carro escrevendo texto, nunca na vida. Eu ia pra lá, eu cansei de gravar com água até aqui, com aquelas larvas subindo, aqui, ó. Eu com o microfone aqui, sentindo a dor dos moradores que estavam ali, perdendo suas casas, pra eu passar a verdade. Exato, eu vivia a situação. E eu lutava por isso, entendeu? Porque eu entendia que cada pauta era uma missão que eu teria que vencer representando alguém ou algumas pessoas, entendeu? Eu tinha que estar ali, eu estava representando a sociedade. Então eu ia atrás de asfalto, de falta d'água. E você conseguiu, hospital, então, ajudar polícia, muitas pessoas, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Resolver diversas situações. Sim, muitas. Então, quando eu via a situação sendo resolvida, para mim ali era, sabe, poxa, era a minha felicidade. Isso. Então, eu sou muito, assim, satisfeita com a minha trajetória até aqui. E aí, por isso que hoje eu penso que agora eu tenho que pegar tudo isso e continuar também produzindo e continuar retribuindo e compartilhando. Sim, mas eu vou te falar, você sabe que da galera de TV, pouca gente se importa realmente. Ah, sim, a gente sabe disso. Eu acho que a gente pode botar o quê? 20%? Eu acho que até menos. Menos, né? Menos, eu acho que menos, porque é que a gente tem muito. O pessoal que faz tudo pelo Ibope, pelas views, enfim. Então, ter alguém que faz realmente dessa forma que você está demonstrando, que realmente você usou a sua relevância para realmente não só mostrar e conseguir resolver situações. É muito difícil alguém fazer isso. Muito. Mas as pessoas sabem quando é verdade. A gente sabe que tem muito personagem, né? Então as pessoas até perguntam, Fabiola Rabo de Arraia, personagem nunca foi. É um apelido que o Marcelo Rezende me deu com muito carinho, mas eu não sou personagem, então eu não trabalho. Porque eu não tenho que me montar. Eu nunca trabalhei. Eu vivo. Eu vou lá e faço. Então eu não preciso pensar no que eu vou falar, eu não preciso montar o personagem, entrar no personagem. Não, sou eu. Se eu quiser gritar, eu vou gritar. Se eu quiser dançar, eu danço. Se eu quiser esculhambar, eu esculhambo. É eu. E assim, eu sou na minha casa, sou aqui, sou em qualquer lugar. Então isso é bom, porque tu não trabalha, tu vive, né? Que legal Tu produz, tu vai fazendo o que você acredita que tem que ser feito. Sim. Né? E deixa eu ver alguma pergunta aqui que eu separei pra você. Pra gente... A pessoa fala, né, amiga? Não, mas a gente gosta. Não, mas disso. É ótimo quando tu faz a pergunta. Sim, Não, a gente quer matar, me livre, né? Não. Ainda mais a gente que trabalhou com TV, a gente gosta de quem negócio fala, desenvolve, né? É verdade, essa pergunta que eu achei legal, que o Luiz Bate, ele te ligou brava quando você assinou com a Record? É verdade, né? Não, é que ele me ligou, na verdade, chateado porque eu não tinha falado pra ele. Tá. Ele falou assim, como assim? Você assina um contrato, nem me avisa, não sei o quê. Aí, eu lembro que ele até falou assim, né? Se estivesse na merda, tava me ligando. Ele até brincou assim, falou assim. Aí eu falei, oxe, mano, não deu nem tempo, não deu tempo nem de falar com a minha mãe, né? Ele me ligou bravo assim, mas eu acho assim que ele ligou bravo porque ele queria que eu falasse pra ele, né? E ele soube de outras formas, então nunca levei isso pro coração, não. Achei ali que era... Hoje eu não tenho mais tanto contato com ele, né? Porque vai vivendo... Mas na época, querendo ou não, a gente tinha ali uma intimidade pra isso, né? Convivia eu, Marcelo, então assim... E o Marcelo, pô, ele é um ícone, né? Eu convivi bastante com ele também lá na Record. E aquele jeito dele, que às vezes a pessoa fala, nossa, ele é grosseiro, ele é tal, não sei o quê. Mas eu sempre gostei muito dele. Que ele era autêntico. Era autêntico, E a gente prefere pessoas assim, né? Que tem muita gente que tá rindo, né? Sim. Então ele era assim. E todo mundo gosta dele, né? E ele falava... É assim, na verdade, quem não gostava odiava. Não 880. O 880, não tinha meio termo. E ele falava, inclusive, isso pra mim. Você é eu de saia. Total, dizia, a gente é verdadeiro. Aí eu dizia assim, só que às vezes, Marcelo, tu é verdadeiro demais. Ele é demais, dá uma segurada. Eu falava pra ele, dá uma segurada. Ele era demais. Mas as pessoas vinham tirar foto. Ele dizia,
Você não tá vendo que eu tô comendo? Sabe, ele era meio assim. Mas ele era o jeito dele mesmo. Aí eu falei, Marcela, não, daqui a pouco eu tiro. Aí as pessoas, não, tá bom, eu espero. Só que o jeito dele era tão assim que as pessoas nem ligavam, né? Não, tá bom, Marcelo, come aí, daqui a pouco eu volto e tiro foto. Muito bom, né, no que ele fazia. Muito bom. Você acha que ele... Você acha que ele te ajudou bastante também com a sua... Muito, amiga. O Marcelo era uma aula todo o tempo. O Marcelo era um puta professor sem abrir a boca. O cara dava conta só de observar ele, Só né? de observar. O Marcelo dava conta de 10 coisas ao mesmo tempo. O cara tinha uma concentração, pra te ter uma ideia. Ele dava conta de 10 coisas ao mesmo tempo. Se a pessoa tinha um sapato brilhante, chamava a atenção dele, ele brigava. Eu sei. Pra te ver como ele tinha, assim, né? Então, assim, é uma puta experiência, né? Assim... Eu tive, assim, a Cidade Alerta pra mim foi a maior escola. Pode jogar no meu peito o que quiser que eu dou conta, porque então, você trabalhar com ao vivo, viveu ali 4 horas por dia, que era o tempo do programa, né, com improvisação direto. Então isso te dá uma puta bagagem. É uma mega bagagem. E quem faz ao vivo? Aí faz qualquer coisa. Sim. E ele... Então, assim, eu convivi com ele ali uns 6 anos, então eu aprendi muito, muito, muito. E assim, ele me dava toques e eu escutava, sabe? Eu sou aquela pessoa que eu não quero saber, eu não quero saber a intenção da pessoa, mas eu pego pra mim e eu vejo, não, isso cabe e tal. Eu lembro que uma vez ele falou assim, quando você vai transar com o seu marido, você faz a mesma pose todo o tempo? Aí eu falei, Marcelo, por que tu tá perguntando isso, Marcelo? Tá de graça. Ele disse, porque você, quando for gravar uma reportagem, você tem que começar diferente do que você fez ontem. Vai começar todo dia do mesmo jeito, o telespectador vai cansar. E era assim que ele falava. E é verdade, né? Então, porque Aí você começou a mexer nisso? Não, com certeza. Aí no outro dia começar de dentro de um cano, no outro dia começar de cima do teto, sabe? Então, assim, isso. E uma coisa muito legal, eu vim de uma escola onde eu tinha que produzir matérias pequenas e muitas. Que o regional é assim, né? São tempos mais curtos de programas, então para eles é melhor ter mais VTs do que uma coisa longa e pequeno. Quando eu vim pro Nacional, era o oposto. O Marcelo queria que contasse história. Para aprender bastante vida real, tempo. Porque eram 4 horas de programa. Então a gente tinha que fazer. Então, para mim foi muito bom, porque hoje eu consigo fazer um stand-up como assim, um documentário com muita tranquilidade. Porque você vai aprendendo, entendeu? Sim. É uma escola. E com essa sua experiência assim, no jornalismo, né? Você viveu um meio que eu acho que é uma das notícias mais importantes, né? Essas notícias do dia a dia. Sim, que factual, são, né? Essas notícias, elas são muito faladas, é uma coisa muito rápida todos os dias e tal. E tem uma grande relevância, né? Sim. Você acha que... Eu sei que existe, né? Mas como você vê essa forma de manipulação, assim, do jornalismo? Você sentiu muito isso? No sensacionalismo, você tá falando ou não? Em tudo, sabe? A forma que os telejornais mostram que às vezes eles invertem, mudam algumas coisas por questão da audiência. A busca da audiência, né? Essa é a verdade. O Marcelo era uma coisa que eu não queria pra mim, inclusive. Era perder minha paz por conta da audiência. Eu via nele, assim, a pressão. Era pressão, amiga. Ele precisava segurar a audiência ali, tinha que segurar a audiência, né? Então, quando o ao vivo, pra quem não sabe, gente, alguém tá ali o tempo todo. Na hora, tá caindo. Muda o assunto, troca. Não. Falar isso, continua isso, nisso. Eu lembro que eu tinha que ficar uma vez 4 horas só na chuva. Eu não aguentava mais falar a mesma imagem. Era o comandante Hamilton passando pelo mesmo lugar toda hora. E eu 4 horas falando a mesma coisa. Ele no helicóptero e você no palco. E eu lá no estúdio. Por quê? Porque era o que tava dando audiência. Minha filha, eu já tava falando do rato que tava entrando no bueiro. Era uma coisa louca. Mas era o que tava dando audiência. E tinha que falar, né? E tinha que ser aquilo em cima daquilo. Então, assim, é uma escola e tanto. E eu olhava o Marcelo, assim, às vezes, saindo dele, por conta dessa pressão, dessa tensão, né? E eu dizia, cara, eu não quero isso pra mim, assim, chegar nesse nível dessa busca pra audiência. Eu quero sim dar o meu melhor. Mas eu não quero chegar ao ponto de ter que... Eu nunca, graças a Deus, precisei mudar nada, nenhuma história, nada, porque já existe isso, de pedir pra mudar, de pedir pra não colocar no ar, de pedir... Mas, graças a Deus, eu sempre mantive ali, né, a verdade.
A verdade, que é bem difícil. Porque antes, amiga, antes do meu compromisso com o telespectador, eu tenho um compromisso comigo. Uhum. De dormir no meu travesseiro, sabe? Sim, de botar sim. minha cabeça e ficar em paz. Então, graças a Deus que eu sempre bati de frente. E, por ser assim, as pessoas meio que... Não, com a Fabiola não tem jogo. Então, as pessoas meio que nem vinham pra cima pra falar alguma coisa, porque já sabiam qual era o meu perfil e o que eu... Uma coisa que a gente ouvia bastante lá na Record sobre o Marcelo, é interessante você ter falado isso agora. Falavam, não, porque o Marcelo dá uns gritos, o Marcelo Rezende, nossa, ele surta com o povo, ele isso, ele aquilo, ele grita, ele já ofendeu tal pessoa. Só que aí ninguém sabe o que tá ali no ouvido dele. A pressão, A né? pressão do cara segurar o negócio ao vivo e ter que mudar alguma coisa. Assim, né? ele era difícil de lidar? Era. Ele era difícil, mas eu nunca levava pro coração as coisas. Eu lembro que tinha pessoas que ficavam com raiva por mim. E eu não ficava, porque eu entendia, sabe? Eu lembro que quando ele me ligou à noite e disse, vou te tirar do Balanço Geral amanhã. Me tiraram do Cidade Alerta e me tornaram apresentadora do programa matinal. E ele não aceitou, porque ele queria que eu continuasse como repórter dele. Sim. Cara, as pessoas ficaram indignadas. Pô, o cara não quer deixar tu voar, que isso? Mas ele gostava Aí de eu trabalhar falei, com você. Aí eu falei, gente, ele gosta do meu trabalho, ele é. me quer no Cidade Alerta. E tirando isso, é vaidade. Sabe por quê? Eu ganhava a mesma coisa. Meu contrato era de apresentadora. Se me botasse pra lavar o banheiro, eu ia lavar feliz. Tá? Ia deixar bem branquinho. Porque tirando isso é vaidade. Entendeu? Eu tenho que ser boa onde me colocarem pra ser. Se nesse momento eu tenho que estar aqui no Pod Shape, eu vou dar o meu melhor aqui, nesse momento, pro que tem que ser feito. Entendeu? Então, assim, as pessoas... É muita vaidade, amiga. E na TV, sabe que o egocentrismo é uma loucura. Então... As pessoas ficaram indignadas. Eu disse, não, eu tinha aquilo como carinho. E ele falou, tá? Eu vou te tirar. E o que aconteceu? A Record... e ele ainda me avisou antes, né? Sim. Porque a Record queria que ele subisse a audiência pra nova novela, que era Os 10 Mandamentos, que explodiu de audiência. Sim, explodiu. Né? E aí, ele foi e negociou. Tá bom, mas eu quero a Rabo de Arraia de volta. Porque eu jogo com ela. E realmente, a gente não tinha um trocado de... Ele funcionava muito, sim. entendeu? E aí, na hora, eles, tá bom. Aí me tiraram da apresentação e botaram pra ser repórter dele. E eu fui feliz da vida. Acordava de madrugada, amiga. Acordava bem cedinho. Que hora que era mesmo? Eu era o primeiro programa, era o Balanço Geral manhã. Ah, amanhã. O carro me pegava, assim, 2 da manhã. Amiga de Deus. 2 da manhã. Era 2 da manhã, pra eu estar na Record 3. Aí pra, né, espelho, script, depois passar maquiar. tudo. 5 da manhã eu tinha que estar no estúdio. Gente, essa mulher, meu amor, essa aqui faz o que muito homem não faz. E eu vou te falar, Juju, eu sempre olhava as coisas pelo lado positivo. Você estava feliz fazendo, né? Sempre. Eu nunca olho pra parte chata da coisa, porque tudo na vida tem os seus pós e contra. Não tem qualquer coisa. Eu sempre miro no que é bom. Eu também sou assim, sabia? Eu miro no que olhar é bom. o copo a minha vida meio é leve. cheio. Não meio vazio. Exato. Né? Eu e faço é isso que vai atrair mais coisas ainda. Exato. Sim. Exato. Amiga, ó, tem umas rapidinhas aqui que são bem legais. Ela falou rapidinha. Tem algum colega de jornalismo seu, assim, que já te deu uma puxada de tapete? Não precisa falar o nome, mas se falasse seria legal também. Puxada de tapete. Ai, se fez, eu não soube. Não soube? Ai, que bom. Porque na minha cabeça, assim, se eu era tirada ou colocada, era uma decisão da casa. Eu acho que não de uma pessoa. Eu acho que... Eu não acredito muito nesses negócios de tapete, amiga, porque, assim, a não ser que a pessoa seja a dona do negócio, sim. Aí ela pode... Mas eu acredito que é uma decisão de, por exemplo, né, de uma emissora. Então a pessoa, acho que não sei se uma outra pessoa tem o poder para fazer isso. Eu acho que é uma escolha da casa. Eu não Nunca passou por isso, então. Se isso aconteceu, mas você eu acho nem que soube. não. Pelo contrário, você teve Marcelo Rezende querendo você com ele. Exatamente, porque eu acho assim, o meu trabalho era visto. Sim. Então eles que decidiam onde eles queriam me colocar, como, né? Tanto que eu sempre aceitei tudo, sabe? É isso, vamos embora, É pra rebolar o busanfão, vamos rebolar daquele jeito. Eu lembro que ele falava isso. Ó, já teve alguma mentira, assim, fofoca bem ruim, assim, que inventaram de você? Várias, mas... Qual várias, foi mas piores, uma assim que eu achei bem absurda é que eu usava a escolta pra carregar minha bolsa e começaram a usar, mandaram um jornalista, né? E depois a gente descobriu que foi uma pessoa da própria emissora. Na verdade, eu descobri, não.
o diretor da emissora que pegou pra ele, porque ele que liberava a escolta, né? E ele depois descobriu que foi... Alguém inventou essa fofoca. Alguém de lá mesmo. Tá vendo? Foi essa pessoa que quis puxar seu tapete. Que inventou. Mas, Tá mas não me prejudicou, não. Ah, mas a pessoa que quer prejudicar não... Não me prejudicou, não. Na verdade, ficou chato pra direção, né? E aí tirou foto, porque tinha um policial segurando minha bolsa enquanto eu gravava. Mas por que a gente começou a fazer isso? Porque tinha acontecido o seguinte. Umas semanas atrás, tinham arrombado o carro da reportagem para tirar a bolsa de uma repórter. E roubaram a bolsa de uma repórter e um equipamento. Tá. E aí começaram a dizer que... Aí eu fiquei preocupada da minha bolsa chamar atenção, entendeu? Então eu comecei a tirar a bolsa do carro, né? E não deixar mais nem porta-mala em nada para não ter isso. E aí, enquanto eu pegava o microfone para gravar, um policial segurava para mim. Aí souberam disso, aí mandaram lá, tiraram foto e tal, dizendo que eu usava os policiais para cuidar de mim e tal. E era uma mentira, entendeu? Então, e eu fiquei chateada, disse, gente, se as pessoas estão se portando com isso, são capazes de qualquer coisa. Isso foi uma das coisas assim. E fora outras que uma outra assim que para mim, essa mexeu muito. Fabiola, até hoje, se tu botar lá, tem isso. Fabiola Gadelha derruba a audiência da Record. E foi muito pesado. Por quê? Porque foi quando eu saí do Balanço Geral para ir para o Cidade Alerta, quando aconteceu isso. E aí ficou parecendo que a Record tinha me tirado porque eu tinha derrubado a audiência. E é uma puta mentira, entendeu? Mas aí como porque que soltaram isso? Alguém quis soltar pra te ferrar, tá? Botaram aí na mídia, jogaram. Sempre o mesmo sitezinho. E aí foi soltando. E aí... E era isso por trás. O Marcelo queria essa troca, porque ia ter mais tempo de programa e tinha que subir a audiência para os 10 Mandamentos, que deu super certo, porque a novela estourou de audiência, né? Cara, eu entendo o que você tá falando. Porque, tipo assim, e foi muito ruim, cara, não, isso, as pessoas inventam umas coisas. Sabe o que eu lembro? Agora até lembrei. Uma das mentiras mais absurdas que inventaram de mim, eu fiz uma viagem para Orlando, e aí a gente tava lá naqueles condomíniozinhos que tem lá em Orlando para ir nos parques. E, eu lembro que eu fechei com um assessor de lá pra ficar em um condomínio. E eu fiz propaganda pra ele e tal. E aí tem um outro lá, que ele era mais conhecidinho, e aí ele não achou legal que eu não fui através dele. Aí depois eu descobri que ele mandou soltar uma notícia, tipo assim, saiu em tudo quanto é lugar, que eu tinha sido expulsa do condomínio lá, porque eu tinha causado uma briga absurda no negócio. Meu Deus. Qual a chance, gente? Eu não brigo nem com... É impossível brigar comigo. Gente. Então, assim, as pessoas inventam umas coisas bizarras quando quer te ferrar. Então, isso aí foi uma, né? Essa daí foi uma. E teve uma vez do Marcelo também, que mentiram pro Marcelo. O Marcelo disse, cadê o final da matéria da Fabiola? Aí eles disseram, ela não fez. Mas mentira, porque mandaram eu voltar da rua por conta do horário, que não podia mais ter Eu lembro disso. Você lembra não podia que passar do horário. Não podia passar do horário. Porque senão tinha que pagar a hora extra. Exatamente, exatamente. E aí meteram uma regra lá, ninguém mais podia passar. Não podia passar um segundo. Um segundo. Nossa, foi um terror isso aí. E aí eu não tinha como concluir a matéria. Aí falaram, não, Fabiola, termina amanhã. Só que chegou lá, Marcelo, eu quero matéria da Raba de Arraia. Cadê? Tem que ter matéria da Raba de Arraia. Ele deixava todo mundo doido, né? Ele era... Aí não tiveram coragem de falar para ele a verdade, jogaram minha matéria incompleta no ar. Ele simplesmente desceu a lenha. Que merda! Jornalista incompetente mas ele pegou muito pesado. Ah, mas ele falou com você? Não, ele falou ao vivo. Ele me detonou. Ele detonou você? Porque eu não concluí a matéria. Porque na cabeça dele, a culpa era sua. Eu não terminei a matéria, porque eu não quis. Não fui escutar o outro lado, entendeu? Não fui escutar o outro lado. E aí ele desceu a lenha. E nesse dia era aniversário do meu filho, do Adriel. Acabou com a festa do meu filho, porque era o Brasil falando e eu chorando. E pra descer, pra cantar os parabéns com os convidados com a cara inchada, assim, arrasada. Minha amiga, no dia seguinte, eu fui. Você foi lá peitar ele? Peitar. Eu disse, Deus, se o senhor não quiser que eu fale o que eu tô com vontade, tira esse homem da minha frente. Mas não, eu cheguei, a primeira pessoa que eu vi Deu assim, de cara com ele. Foi ele. Mas eu fui, minha amiga, eu achava até que ia vazar isso. Eu achava que ia ser... Lá na Record, isso foi? Foi no meio. Vocês tretaram no meio da Record? No meio da redação, mas eu gritei tanto com o Marcelo. Eu jurava que isso ia vazar. Eu não fiz pra vazar, mas eu disse, cara, se eu fiz no meio da redação amanhã, vai... Esquece, alguém vai falar. Porque tava no áudio, aquela coisa toda. E eu briguei muito com ele. Aí eu falei assim, olha, você não tem o direito de fazer isso, o quê. Só que até então aí eu disse assim,
Aí primeiro eu expliquei, né, o que tinha acontecido e tal. Eu falei, você se meteu onde você não deveria. Você estragou o aniversário do meu filho. Aí eu fui e falei um monte de coisa pra ele. A partir de hoje, eu não trabalho mais com você. Você pode rodopiar, fazer o que você quiser. Eu tô indo agora falar que podem me colocar em qualquer outro programa. Menos aqui. Menos com você. Se não for assim, eu saio. Porque vocês se matam aqui por isso, eu não preciso disso pra ser feliz. Eu sou feliz lá na minha cidade comendo churrasquinho de gato. Lembra? Mas eu não falei assim não, amiga. Você falou gritando, porque a redação parou. E aí eu fui andando e ele atrás de mim, calma, calma nada. Aí eu entrei na sala do Clóvis, do Toby, né, que ele chamava do Toby, eu falei, Clóvis, a partir de hoje, eu não estou mais no Cidade Ele Alerta. deve ter ficado desesperado. O Clóvis cheio do remedinho. Calma, Fabíola, toma aqui um calmante. Desse jeito. Não, ele, Toby, o que tá acontecendo? Fala com ela. Aí eu disse, não quero mais saber. Aí eu lembro que depois, né, o Douglas entrou em contato comigo. E não, primeiro eles atenderam, né? Disseram, não, Fabíola, veja. Você saiu mesmo. Eles entenderam. Tá. Aí eu viajei. Eu tinha uma viagem pra Parintins, lá pra Manaus e tal, e fui pra lá. Passei uma semana longe. Quando eu voltei, eu não voltei certa. Aí o Clóvis me ligou e disse assim, olha, ele tá mal, viu? Ele tá bem mal. E aí ele foi e falou, aí ele pediu pra falarem comigo e tal, e eu não atendi a ele. Não atendi a ele. Tá vendo, mulherada? É assim que se faz. Eu não atendia. É assim. Eu não atendia. Recado pra nossa amiga que tava aqui hoje, entendeu? Ó, aqui é fofoca de bastidor, que ninguém tem que saber, mas ela sabe. Não, eu não atendi, não, porque, entendeu? Eu disse, cara, procurava saber e tal, não me detonar no vídeo, assim. Aí eu fiquei muito chateada. Só que o Marcelo, a diferença dele era essa. Ele também reconhecia. Ah, isso é bom. Entendeu? Ele reconhecia. E aí, eu era uma pessoa que peitava. Não era só ele não, amiga, qualquer um. Entendeu? Então, mas não tem isso, entendeu? Ainda mais se eu, sabe, eu sei escutar, às vezes eu demoro um pouquinho, sabe? Às vezes eu não quero saber se eu tô errado, aí depois eu me analiso, aí tá. Sim. Mas eu não baixo não, sabe? Então eu vou pra cima. E aí o Douglas, lembro que falou comigo, olha, Fabíola, não, pode voltar, isso não vai mais acontecer. Eu falei, não promete que vocês não podem cumprir. Marcelo entra naquele estúdio, ele fica endiabrado, ninguém segura ele, não sei o quê. Fala, então não vem me prometer. Ele, não, vamos fazer o seguinte, se ele fizer de novo, aí você sai de vez. Sai, aí a gente volta a fazer o que a gente estava planejando, e piriri parará. Tá. Minha filha, quando foi no dia seguinte que eu voltei, esse homem tá tão feliz. Aí ele falou ao vivo que ele ficou sem dormir 3 noites, que ele se arrependeu muito e tal, e que graças a Deus pela minha generosidade de ter aceitado as desculpas desse jeito, ele falou, bonitinho. Tem isso gravado, ele falou isso ao vivo, eu, não, Marcelo, passou, tá tudo certo, zerou. Briga de amigo vamos também. Embora, a gente era autêntico, entendeu? Então assim, e foi. E eu lembro que depois disso ele deu uma entrevista para uma revista e ele falou, aí ele falou assim, a Fabíola é uma dádiva de Deus na minha vida. Que bonitinho. Bonitinho, né? Ele diz assim, ela pode estar lascada, mas ela tá sorrindo, alegre, e ajudando quem tá do lado. Aí eu falei, cara, é isso que ele pensa de mim? Tá vendo? Tá vendo? É isso mesmo. Mas eu sou isso mesmo. Sim. Só que eu só fiquei assim, eu nunca tive lascada, mas tudo bem. Mas, poxa, escutar isso dele é muito legal, eu fiquei muito feliz, porque aí eu entendi. Você viu que ele realmente reconhecia. E aí eu entendi o porquê de Deus nos aproximar. Porque, mana, quando eu estourei no Nacional com o Marcelo, e que eu vi aquelas repórteres tudo gostosa, e eu gordinha, e ele com aquela coisa comigo, eu falei, ele deve ter cara por gordinha, não é possível. Aí eu comecei a achar que ele era afim de mim, sabe? Aí eu falei, ai meu Deus do céu, será... Quando a Record quis fazer uma surpresa, falou assim, Fabíola, eu vou te trazer. O Marcelo não sabe a surpresa e tal. Eu falei, Maria, eu de surpresa. Eu vou ser a surpresa? Eu vou ser a surpresa, meu Deus. É que ele gostava mesmo muito do meu trabalho, ele admirava. Rapaz, quando eu fiz essa surpresa pra ele, terminou o programa, ele disse assim, ele ficou muito feliz, isso tem gravado, sabe? Ele muito feliz, me chamando... Vamos direto a Manaus com a rabo de arraia, não sei o que. Chegou lá, o microfone caído assim. Ele, uai, cadê a rabo de arraia? Mano, ele começou a se estressar no estúdio. Quando viram que o negócio ia pegar, entrei. Daí eu entrei no estúdio de surpresa. Tá. Foi a primeira vez que ele me viu, mas parecia assim que a gente se conhecia há muito tempo, porque a gente tinha muita conexão mesmo. Aí terminou o programa, ele disse assim, você vai lá em casa, vou fazer um jantar pra você, vai lá. Chamou o Will, aí ele falou assim, Will, você vai com a produtora dela, que eu vim com uma produtora de Manaus, a Priscila.
E ela vai comigo. Eu disse, eu sozinha no carro. Eu já fiquei imaginando um monte de coisa. Aí eu falei, ai meu Deus, se esse homem pegar na minha perna, eu vou ter um ataque epilético. Olha só a minha cabeça. Eu de Manaus, mas não tinha... Eu escutava cada barbaridade de São Paulo. Já veio já com medo, né? Eu lá na minha tribo, amiga. No fim, longe. Sim. Falavam barbaridade de São Paulo pra mim. Então, né, na minha cabeça. Sim. E aí ele disse, eu vou aqui no Camarim trocar de roupa e já volto. E eu comecei a suar frio no corredor. Quando ele saiu bem assim, ó. Ela é exatamente do jeito que a gente pensava. Tô levando ela aí. Eu falei, ixi, é um monte de homem lá na casa dele. Ai, meu Deus do céu. Aí a história ia piorando na minha cabeça. Mas é bom, porque aí você esperou o pior. E aí depois foi bom. Aí eu peguei e falei assim. Aí eu não aguentei, né? Marcelo, quem é? Aí ele disse, minha namorada, não vou falar o nome da pessoa, sim, né, sim, da sim. época. Gente boa demais, ele namorou muitos anos com ela. Aí ele falou assim, é a fulana, tá doida pra te conhecer. Mano, nessa hora eu abracei ele, agarrei, foi um beijo dele, eu fiquei tão tranquila. Aí, toda vez que chegava alguém que a gente ia pra algum jantar, ele conta a história lá, que quando tu achava que eu queria te pegar. Aí ele adorava que eu contasse isso, que aí ele ria. Mas assim, tudo coisa da cabeça. E muita gente comentava isso também, né? Ela tinha caso. Porque tu sabe que o povo inventa essas coisas, né? Deus, né, gente? E assim, nada contra o Marcelo, né? Mas não era o meu perfil, não, né, amiga? Não era o meu perfil, né, amiga? E aí, mas assim, a gente tinha um amor muito grande, assim, um respeito, assim. Ele foi um anjo que Deus usou na minha vida mesmo, né? E eu vi o cuidado de Deus através da vida dele por mim, sabe? Então eu percebi que foi uma missão ali no final, onde eu pude ter um amigo intensamente e ele também, sabe? Porque eu percebia que eu levava alegria. Então aqui a gente jantava todo tempo juntos, sabe? Era todo tempo rindo. Ele contando a mesma história toda vez, mas tudo bem. É a mesma coisa. Mas foram momentos, assim, de muito aprendizado, mas de muita alegria também, sabe? De muito amor mútuo, sabe? São coisas que você guarda, né? Sim, guardo. Sim. Era ogro? Era, mas... mas é aquele Shrek, né? Shrek, todo mundo ama, né? Todo mundo ama. Vou dar só um tempinho aqui, Pá, pra falar do nosso parceiro aqui, que é a Soldiers Nutrition. Gente, Soldiers, parceiro pra vida, minha vida, a vida do Diogo, aqui do PodShape. É a creatina que foi eleita a mais pura do Brasil, para quem não sabe, tá? Então, não tem outra melhor. E o custo-benefício também vale muito a pena. E é legal que, por exemplo, tem essa aqui de 1 quilo, que dura mó tempão. Tem desde 150 gramas até essa de 1 quilo. Tem também o Whey Protein isolado. Tem o Whey Protein concentrado. São deliciosos. Então, você tá querendo aí fazer uma dieta para perda de peso, o isolado é ideal, porque tem pouco carboidrato. Tem também o Whey com carbo, que é o Elite, que também é delicioso. E todos os produtos têm desconto com o nosso cupom BAJU, que a gente já está deixando aí para vocês. E tem o QR Code, tá? Aí na tela. Então já pega aí, já entra lá, já faz seu estoque, já aproveita os melhores suplementos e ainda vai ter mais desconto com o nosso cupom. E tem presente para a nossa convidada. Adoro! Que ela é mega fitness, então. Então, amiga, não, deixa eu te falar, me chama mais, porque tem podcast que a gente vai só oferecem água, amiga. Ai, adorei! Aqui tem água, café, suplemento, meu barrinhas. Deus! Gente, essa cola é grande, tem muita coisa dentro. Tem, aproveita que você é uma mulher que se cuida muito. Então... Eita, que o bigodudo vai adorar. O marido também gosta, e o meu irmão, né? Meu irmão montou uma academia de jiu-jitsu aqui em Alphaville. Que legal. E ele também é todo mundo treina na família. Todo mundo. Então já aproveita, já leva... A família é grande, que é a tribo, minha filha. A tribo é grande. Ô, Fá, agora a gente vai colocar aqui na tela um quadro que a gente tem. Que é um quadro que chama Reveza ou Não Reveza. Por exemplo, você tá lá na sua academia e vem alguém e fala, Fabíola, posso revezar esse aparelho com você? Se for alguém que você vai com a cara, você fala, revezo. Se não, aí você fala, não revezo, tá? Não, na verdade, quando eu tô treinando, eu não gosto de revezar. Não gosto de revezar, eu também não, sabia? Quero aparelho só pra mim. Você vem aqui na área, que aqui a área não precisa revezar. Já me falaram mesmo. Então... Já me falaram que aqui tem aparelho de sobra. Já me contaram isso. Vamos começar. Quem é o primeiro? O bate. Revezo, gente, cara. Olha, as pessoas, muita gente, ele também foi vítima disso, sabe? Como o Marcelo levantou praticamente a gente juntos ali, então as pessoas criaram muita competição entre a gente. Porque o próprio Marcelo também fazia isso, tá? Porque dá um jeito. Né? O Marcelo também fazia esse negócio. Tinha uma época que o Marcelo fazia que a gente ia namorar.
Ah, eu lembro disso. Né? Ele fazia isso, mano, mas tu via, mano, ele dá um selinho, mano, bate, você via na cara dele que ele tava com nojo antes de dar o selinho. Ele olhava pra mim, eu não faço o tipo do bate. Eu acho que ele gosta de loura, porque olha, ele não queria beijar não, mas ele entrava na onda e tal. E aí, e depois assim, e tinha essa coisa, então as pessoas ficavam, e às vezes assim também, eu apresentava, aí tirava, botava o bate, às vezes o bate saía, a Fabiola... Então, as pessoas criavam uma competição. Isso, botavam. E tudo gerava. Se tinha alguma coisa de uma matéria que eu não podia participar, que era relacionada ao bate, porque ela tá com raiva, sabe? Ou vice-versa. Então, as pessoas levantavam muito isso. E a verdade é que eu não tenho problema. Eu acho que vou revezar com todo mundo, porque realmente eu não tenho problema com ninguém. Se alguém tem problema comigo, eu não sei. Tá. Mas eu realmente não tenho. Eu sou uma pessoa que eu... Sabe? Você se resolve com todo mundo, Eu me resolvo com todo Sim. mundo. E o bate, cara, eu vou te falar, ele é um puta profissional. É um cara muito esforçado, sabe? É um cara que pode jogar a missão. É muito bom. Muito bom, um jornalista nato, assim, desde pequenininho, o cara já é de TV, nasceu pra isso e tal. Sim. Então, assim, e todo mundo tem seu espaço, todo mundo, né? Então, eu não tenho o que falar do bate, não, sabe? Não tenho. Eu acho que o que ainda pode ter, se houver, é o que as pessoas criaram. As pessoas criaram. Então, reveza com o bate. Revezo, mas se for pra aumentar o Busanfan, eu penso duas vezes. Quem é o próximo? Vamos ver. Revezo. Me dou super bem com o Léo. O Léo, então, o Léo é uma coisa interessante, o Léo também é 880, né? Ou você ama ou você odeia. Não, mas eu acho que assim, todo mundo já odiou ele um dia, concorda? Comigo. Antigamente. A única coisa que ele fez... O Léo do Antigo Testamento. O que o Léo do Antigo Testamento fez comigo, na verdade, me ajudou. É que ele, assim, eu tava escondida com o Bigodudo. E ele descobriu. Tá. E ele soltou. Ele soltou, tá. E aí, isso só acelerou o processo do casamento. Então foi bom. Então, ele me ajudou. Não, o Léo adorava essas coisas de relacionamento. Ele adorava soltar. Então, mano, mas não sei como o homem descobriu. Eu encontrava... Mas eu vou te falar, sabe como ele lá no fundo da minha tribo, lá em Manaus. Sabe como? Eu vou te falar, sabe como que eles descobrem? Pessoas que estão perto da gente. E mandam, né? Mandam pra eles. Muita gente que não sabe disso, tá? Mas é verdade. É quem a gente menos espera. É verdade. Eu sei que é isso, tá? Então... Mas não tem como não gostar do Léo. Não, eu gosto dele. Não, e ele é uma pessoa muito, muito boa, ele melhorou muito, se cuidou, então é uma pessoa maravilhosa. Então, reveza com o Léo. Reveza, mas eu acho que ele não gosta muito de malhar, não, mas eu revezo. Quem mais? Gotino. Mano, como não? Gotino treina aqui direto também. Sério, o Gotino, gente, é um cara fora de série. Ele é muito gente boa, né? É um cara muito do bem, sabe? O cara, nossa, o Gotino, assim, eu não tenho o que falar. Eu lembro que a primeira vez que eu estive na Record, que eu não era conhecida ainda, eu vim fazer um curso pela TV A Crítica, e ele abraçou a gente, sabe? Ele todo simpático. Sim. Então, assim, eu tenho momentos de lembrança do Gotino em várias fases, e ele nunca mudou. Ele é muito gente boa mesmo. Muito gente boa. Ele é querido. Eu gosto demais dele. Então reveza com o Gotino. Revezo. E ainda mais agora, ele tá no cheio. Tá super treinando. marombeiro. Quem mais? O Faro. O Faro. Lógico que eu revezo. Gente, quem não reveza com o Faro, né? Lógico que eu revezo. E a gente trabalhou muito junto, né? O programa dele me dava muito espaço, porque a TV, ela tem a questão também da generosidade, né, amiga? Tem a questão. Eu lembro, assim, inclusive um dos mais generosos, eu acho que além do Marcelo comigo, eu digo do Gugu também, sabe? É um cara que deixa muita saudade, porque ele era... O Gugu era maravilhoso. Eu às vezes fico pensando, por que essas pessoas morrem cedo, né? Porque o Gugu, ele era diferente. Total. Ele era fora da casinha. Dos bastidores que eu digo pra vocês, gente, o Gugu era uma das pessoas mais maravilhosas que eu... Você sabe que é um dos momentos que eu mais guardo, assim, da minha carreira? Porque o Gugu, ele tava na Record e tal, aí ele começou a querer me entrevistar. Daí eu falei, gente, o Gugu quer me entrevistar, gente, que coisa, sabe? E aí a gente foi, marcou, tal, demorou um tempo e bateu a agenda. Nossa, eu lembro que quando eu cheguei, sabe quando você vê assim, fala, meu Deus, é o Gugu. É tipo ver a Hebe, ver o Silvio, com são certeza, pessoas ícones, né? Guarda assim, fala, pô, é uma coisa que eu sempre vou lembrar. Na minha cabeça, assim, no programa do Gugu, pô, tô famosa mesmo. É o auge, não é? É o auge, tô podendo mesmo. Não, o Gugu... E o Rodrigo, assim, ele sempre foi
muito generoso comigo. Então, todos os quadros que eu participava, ele me sugeriu para fazer reportagens especiais no programa dele. E você viu o espaço que ele dava, sabe? Ele espaço, levantava. E o Marcelo falava muito isso, que o bom apresentador é aquele que sabe usar o talento do próximo. Sim, do amigo. Sem ter medo de... Sem ter medo de perder o espaço e tal. Uhum. E ele faz isso muito bem. Ele sempre deixa todo mundo, por exemplo, se tem 10 pessoas participando, ele consegue dar espaço para as 10. O Rodrigo tem essa, né? Ele tem esse dom. Uhum. Ele consegue dar espaço para os 10 e deixar todo mundo à vontade. Sim. Então, troca. Então, reveza com o Fábio. Reveza com certeza. E ele é marombeiro. É. Quem mais? Datena. Gente, eu tive pouco contato com o Datena, mas o pouco que eu tive, assim, eu amei o Datena, gente. Eu acho que eu não conheço ele pessoalmente. Não, mas é outro cara muito bom, né? E assim, eu lembro que uma vez eu encontrei com ele em uma padaria aqui em Alphaville, e ele me encontrou e disse assim, você é muito boa. Era, me elogiando. Você é muito boa, você é minha concorrente. Mas você é muito boa. E assim, achei muito legal da parte dele, né, de falar isso pra mim. E aí, um dia desse, encontrei ele também lá no SBT. E ele foi a mesma pessoa, super carinhoso comigo, sabe? Me abraçou. E eu fiquei muito feliz, né? Então, assim, porque geralmente concorrente, às vezes, finge que nem tá vendo, né? Não, que nada. Essa é uma pessoa que é segura. A pessoa, que é segura. Né, elogia. E ele é gigante, né? Ele exatamente, né? Então, Datena você reveza também. Reveza. É por isso que eu tô te falando, amiga, será que tu vai conseguir alguém que eu não revezo? Eu acho que não, também. Se tivesse botado criminoso aí, eu acho que era... verdade, né? Não, mas eu não quero não, amiga. Criminoso! Eu vou ficar com medo de ficar andando por aí, vão falar que eu me envolvi com os caras, eu tenho medo, não quero andar com os geralmente, criminoso, políticos, né? As pessoas colocam assim pra você. Quem mais? Tem mais alguém? Mano, esse daí não tem como, mano. Isso aí eu deixo a máquina pra ele. Sim. Mas até me emociono, sabe? Deixa saudade, né? Muita saudade. Era um cara muito, muito bom. Diferente. Sim. Insubstituível. Né, amiga? Com certeza. Que fez muita diferença na sua vida, né? Muita diferença. Foi o cara que olhou pro meu material e disse, eu quero essa menina comigo, né? Então foi o anjo que Deus usou pra né, levantar o meu trabalho e eu só tenho gratidão. Eu gostava muito dele a voz também. Até falha. Sim. Todo mundo reveza com o Rezende. É isso. Você amiga. Ela é igual, ela é das minhas. Não tem problema com ninguém. Eu não tenho mesmo. Às vezes eu fui para um podcast que perguntaram assim, quem é a pessoa? Eu fiquei, caramba, vão pensar que eu tô biscoitando. Né? Porque assim também, as pessoas, nossa, vão pensar que eu tô... Mas mas tem, cara. Eu não levo nada, eu me dou bem com todo mundo. Eu não espero as pessoas serem boas comigo. Eu não espero as pessoas falarem comigo. Eu não espero as pessoas me abraçarem. Eu não espero. Eu só faz entrego. o seu. Eu só entrego. É isso mesmo. Por isso que você chegou onde você chegou, por isso que você tá aí maravilhosa, com essa carreira incrível. Tão amada por todo mundo. Eu sou uma Fabíola Salimene, mas a gente corre atrás, né, minha filha, você tá assim, viu? O rabo de arraia tá maravilhoso, tá mais ainda empinado. Amiga, quero te agradecer. Eu que agradeço o convite. Pela nossa conversa, foi maravilhoso te ver de novo. Nossa, obrigada por ter vindo. À frente de uma pessoa que inspira, né? E eu posso dizer que o que você é, né, em todas as plataformas digitais, é o que você é nos bastidores, né? Eu posso testificar isso. Também, é a mesma coisa, gente. Essa aqui, eu conheço há milhões de anos, é igualzinha, não mudou nada. Tenho muito carinho por você. Eu também. E mesmo de longe estou torcendo, sempre. Pode contar comigo. Fá, deixa as suas redes sociais, como as pessoas entram em contato com você, Instagram, eu tenho que pensar antes, porque toda vez que fala teu Instagram, aí eu falo meu Pix, que é o meu e-mail, mano. Aí eu esqueço. Por acaso, sim, por acaso. Eu fui participar do seu portfólio, qual é seu Instagram? Então, Fabíola _Hotmail era o meu e-mail, amiga. Mulher, povo vai te mandar um monte de coisa. Mandem Pix pra ela. É Pix, é o meu Mandem Pix. Mas é Fabíola Gadelha Oficial, né, meu Insta. Aí tem o canal da Fabíola Gadelha, temos o Twitter, Fabíola Gadelha. É tudo TikTok, Fabíola Gadelha, gente. Ótimo. Obrigada, Fá, adorei. Gente, muito obrigada, até a próxima, viu? Até a próxima. E ó, eu não sei se a Juju vai falar, mas eu já vou falar pra vocês, né? Fale. Não deixe de compartilhar, de se inscrever, né? E porque, gente, nós estamos precisando compartilhar conteúdos relevantes, sabe? Que edificam, que realmente vai trazer algo de bom pra vida do próximo. Chega de conteúdo nada a ver. Não percam tempo. Raso, né? Não gasta energia com o que é raso, com o que não vai te ajudar em nada. Então, esse aqui é um produto que vai te ajudar, vai ajudar a sua saúde. Se inspire nessa mulher, nesse canal. Então, faz isso, compartilha, se inscreve, né?
Manda para todo mundo. Isso. Tem nem o que falar mais, gente. É isso. Muito obrigada. Até a próxima. Beijão.